Beleza. Galera, boa noite. Queria primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui. Bem-vindos a mais uma atividade do César Arcade. A gente está agora no quarto dia de atividades, na quinta-feira. E esta aqui é a oficina Pilares Game Design, com o Pedro Amaral. O Pietro é formado em design pela UFPE, atua hoje em dia como Senior Game Designer na TEP Games. Ele é fã de jogos e o objetivo dele é criar jogos que sejam lembrados na memória. E ele está no mercado de jogos desde 2011. E com isso, eu deixo vocês com o Pietro. Obrigado, pessoal. Então, deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela para poder... Deixa eu colocar... Deixa eu só puxar a tela que eu quero. Vocês conseguem ver a tela cheia aí? Sim. Sim, tá dando para ver. Beleza. Galera, só para deixar claro, como a minha ideia é ter um papo com vocês aqui, então não sei se o público está podendo abrir o microfone, mas se não puder, pode deixar no chat, pode me interromper enquanto eu estiver falando para tirar dúvida, comentar, porque a ideia é que esse seja um papo realmente. Então, para não ficar só eu falando durante 2 horas, é até necessário que vocês falem, senão eu acabo isso antes. Mas fiquem à vontade até para questionar quando eu disser que o meu nome é Pietro, você dizer, não sei se isso é tão assim, então fiquem à vontade para me questionar em qualquer momento. E aí, para começar, eu sou Pietro, esse é o meu nome, fiquem à vontade para questionar ou não, mas esse é o meu nome. E, como comentaram, eu sou formado em design pela UFPE, eu me formei em 2013, na verdade em 2014, mas com a greve que rolou naquela época, eu me formei em 2013, e durante a greve eu tive uma oportunidade muito boa, não coincidiu por sorte, mas eu tive a oportunidade de estudar na Holanda, na NHTV Breda. Esse é o prédio principal, o prédio N, do NHTV, e lá eu estudei International Game Design and Architecture. E para mim isso foi muito interessante, porque eu misturo duas universidades diferentes, em que a Universidade Federal ela fala de metodologia de design prática e pura, e não de técnicas e de conhecimentos ludológicos de game design. Já a IGED, né, que foi o curso que eu estudei na NHTV, ele falava de game design puramente, a gente estudou ludologia, comunicação, então várias coisas muito interessantes lá, e também foi o meu primeiro contato com a Unity. Então, essa troca para mim foi muito engrandecedora. Hoje, eu atuo na TEPS Games, eu sou Senior Game Designer, e esses são 2 jogos que eu atuei recentemente na TEPS, o Maibu 2 e o DinoQuest 2. O DinoQuest 2 é o jogo que eu estou atualmente, então fiquem à vontade de baixar, depois me dar feedbacks, comentários. Por favor, se forem deixar comentários na Google Play, deixem com 5 estrelas, isso ajuda. Mas eu já também trabalhei na Spaceship Games, na Manifesto Games e na Joy Street. Eu sou muito fã da fotografia. Essa é uma foto minha do show de Lenine que teve aqui em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo devido ao TEPS Games. E eu também sou muito fã de Power Rangers. Eu estou até com a camisa do Ranger Verde, como vocês podem ver. Mas por que eu estou comentando meu hobby e o que é que eu sou fã e fã de uma coisa tão aleatória? Porque eu queria começar perguntando para vocês de onde vêm as ideias. De onde vocês acham que vem ideia para criar um novo jogo? Eu deixo aberto, se alguém quiser responder, fica à vontade para esse momento me dizer, Pedro, ideia vem do, a gente tira a ideia da, fiquem à vontade para ser essas pessoas nesse momento. Acho que vem de todo lugar, né? Acho que uma ideia você consegue tirar, do mesmo jeito que você pode ter uma ideia tomando banho, você pode ter uma ideia quando você está na praia com a sua família, você pode ter uma ideia olhando para qualquer coisa. Posso ter uma ideia olhando para uma folha de papel. Acho que depende da pessoa, depende da situação. Mas não tem isso, você só vai ter ideia se você estiver lendo um livro de arte clássica e isso vai ajudar a refrescar a sua mente e trazer boas ideias. Não funciona assim. Ideias vêm de todos os lugares, dos lugares mais inusitados. Só para saber, quem foi que falou agora? Luísa. Luísa, essa resposta é muito boa. É realmente o que eu acredito, ideia vem de qualquer lugar. Mas digamos que hoje, nesse momento, tu precisasse criar um jogo.
e você tivesse naquele dia de bloqueio criativo que as pessoas chamam, como é que tu tiraria uma ideia de uma folha de papel? Você tem algum jeito de fazer isso? E fica à vontade de dizer não. É tipo, Pietro, eu não sei de onde eu ia tirar uma ideia no dia de bloqueio criativo. Eu não sei, eu realmente não sei de onde eu tirei. Eu tentaria parar de tentar ter a ideia, porque de você, pelo menos eu acho que você ficar pensando o tempo todo em algo não vai lhe ajudar em nada. Você parar, sentar e ficar. Você tem que fazer outras coisas, tentar relaxar um pouco, para conseguir ver se a inspiração vem, porque não é uma coisa fácil. Eu gosto muito dessa sua fala e ela me lembra na Universidade Federal, não sei se vocês tiveram contato no César ou em algum outro momento, com o professor André Neves, e ele comentou professor André Neves, um professor de design, né? Ele comentou que tinha um livro de design dos anos 80 que dizia que para ter boas ideias, você um dia sai, quando você tiver com muita ideia, e vai comer pipoca. Eu não vou comer pipoca para ter ideia. Mas eu achei muito legal as respostas que a galera foi dando aqui no chat, teve gente que está dormindo, da bagagem cultural, da inspiração, do gosto da pessoa. E sim, por isso que eu mostrei o meu hobby, minha bagagem cultural e lá, e vem de experiências também. Mas, às vezes, você precisa tirar uma ideia de algum canto. E aí, aqui, eu já começo deixando um livro para vocês. Eu já deixo. Game Design, você pode ler vários livros de Game Design, mas é muito legal que você leia de outros lugares. Você conheça outras coisas, que você estude design per si, estude, nossa, tantas outras coisas. E aqui eu já deixo um livro que não é de Game Design, não fala de Game Design, mas fala de onde boas ideias vêm. E ele traz um conteúdo muito legal para você. A maioria desses livros de Design Thinking, eles têm um nome meio autoajuda hoje em dia, mas ele é realmente muito bom. E de onde vêm as ideias? E aí eu trago o Design Thinking, que ele traz o modelo de Double Diamonds, né? Aqui não dá para ver claramente o diamante porque virou um infinito, mas se vocês pensarem essa parte de trás aqui do azul e do laranja, do amarelo e do preto se cruzando ali, se fosse reto, seriam 2 diamantes se cruzando. O Design Thinking, ele diz que para você ter ideias, ou para você gerar melhores ideias, primeiro você precisa entender o seu público-alvo. Depois disso, você vai definir aquele problema. Quando você define aquele problema, você vai gerar as suas ideias, você vai prototipar aquelas ideias e você vai testar, e isso vai gerando novas ideias, novas interações. É muito difícil, principalmente no mercado hoje em dia, você chegar para uma empresa, por exemplo, eu hoje na TEP, chegar e dizer, galera, tá aqui, vamos fazer esse jogo aqui, é um jogo, sei lá, de avião. Eu dei essa ideia ontem para a empresa. Tá? É um jogo de avião. E esse jogo, ele se manter como a minha ideia foi lá do início e não surgir nada novo. Até não, tipo, o jogo que foi pensado lá no início, normalmente ele tem a sua base sólida até o fim, mas muita coisa muda ao redor dele. E o processo de Design Thinking, ele garante a você exatamente esse estudo, essa parte de conhecer as pessoas, de gerar ideias. Então, está aqui algumas perguntas importantes para serem respondidas no conceito do seu jogo. Qual é o seu gênero? Quais são os seus concorrentes? Para quem é o jogo? Quais são os pilares do seu jogo? Quem é o jogador no seu jogo? Como ele joga este jogo? E por que ele continuará jogando ele? Gênero, né? Pode ser arcade, pode ser casual. É importante aí também você pensar, é mobile ou é um jogo para PC? Ou é um jogo para console? Tem muito jogo que ele existe para PC e para console, mas muita gente não gosta. Por exemplo, é muito difícil jogar... Nossa, eu esqueci o nome. Sky Cities. Sky Cities? Alguma coisa nisso. É um SimCity novo. City Skyline. City Skyline, obrigado. No console, porque você não tem o controle fino do mouse e não tem tantos botões como tem no teclado. Sim, você pode colocar um mouse, você pode colocar um teclado no seu videogame, mas você vai precisar que o seu jogador tenha essas coisas. Ele pode jogar com controle? Pode, mas você precisa entender a experiência que você está construindo.
Por que eu preciso olhar para os meus concorrentes se eu estou fazendo uma coisa nova? Primeiro que no mercado de jogos, esqueça essa fala de que você está criando algo novo que nunca foi visto. Você pode dizer que tem uma experiência diferente, que tem algo que... Mas algo puramente... A gente vai na pureza da palavra novo, é muito difícil você dizer isso. Se você fizer, realmente vai ser algo que talvez seja até experimental demais para ser absorvido para o mercado. E para quem é o jogo? É muito bom você fazer jogos que lhe agradem, que você seja feliz, mas pensa no mercado em si. Eu estou trabalhando para uma empresa hoje. Eu, Pietro, poderia fazer um jogo que quem vai jogar é Pietro, ou eu quero que seja a empresa quer que quem jogue seja um público maior e que vá pagar, um público que vai realmente querer esse jogo. Às vezes, Pietro quer jogar um jogo de Power Rangers e esse nicho, que é um nicho muito pequeno. Um Tower Defense não é um nicho tão grande para mobile. Então, você precisa entender quem é esse público-alvo, até para você construir esse jogo. Você não pode simplesmente chegar e fazer, vou fazer um Tower Defense aqui, e eu espero que esse Tower Defense seja jogado por velhinhos, e eles amam show da Xuxa. Você está tirando essas informações do nada, assim. Pode ser que existam velhinhos que amam o show da Xuxa, não estou dizendo que não existam, e você pode fazer esse jogo para esse público também, não é um problema. Mas contanto que você conheça ele bem, que você entenda esse jogo. E quando você faz isso, você define pilares para o seu jogo, você define coisas que são sólidas que não vão mudar dali para frente. E aí tem a pergunta de quem é o jogador no seu jogo. Essa é a pergunta que normalmente todo mundo faz quando lhe pergunta sobre um jogo. Esse jogo de Power Rangers, tá, mas quem é você? Você é o Zordon? Não. Você é um Power Ranger, ou você está no controle dos Power Rangers? Qual é a imersão do jogador naquele jogo? A gente fala muito de narrativa, pensando em histórias escritas, compostas, algo enorme, mas narrativa pode ser só contextualizar o seu jogo. Então, você definir quem é o jogador no seu jogo é muito importante, e como é que ele joga isso, como é que ele interage. E hoje, no mercado mobile, a gente se pergunta muito por que o jogador continuará jogando ele. Imagina que no mercado de console, você paga hoje, um jogo de lançamento, 200, 300 reais. Isso lá nos Estados Unidos, normalmente é em torno de 60, 70 dólares. Para aquela empresa, ele ganhou o dinheiro que precisa. Mas no jogo mobile, em que normalmente os jogos são free, você precisa fazer uma pessoa gastar dinheiro. E a taxa de conversão é em torno de 92%. Então, quanto mais tempo ele fica no seu jogo, mais chance dele monetizar e comprar no seu jogo, ou você ganha vendendo ads nesse momento. Sobre essas perguntas aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, sugestão? Para você, existem gêneros que facilitam essa imersão? Não, não existem gêneros que facilitam a imersão. Eu acho que tem gêneros para todo mundo consegue gostar de todo tipo de jogo. Eu posso disponibilizar depois esses slides, fica à vontade. Eu dou para o Vitor e ele compartilha para alguém. Não acho que tem um gênero que vai facilitar a imersão. Tem gente que entra imersíssimo. Nossa, eu inventei essa palavra. Entra muito na imersão em jogos de Sudoku, né? De quebra-cabeça, de caça-palavra. Tem gente que precisa da narrativa. Isso depende muito do seu público-alvo. Então, entender para quem é o seu jogo, você vai entender como melhorar essa imersão. Vou seguir aqui. De onde vêm as ideias, né? Aqui eu trago aquela parte do você conhecer as pessoas e gerar ideias ao redor disso. Quando você conhece as pessoas, quando você estuda esse público-alvo, você começa a gerar um pool de ideias. E aí sim, vai depender da sua experiência, sua bagagem cultural. Então aqui já fica, eu acho que uma das minhas principais dicas que eu dou para todo game designer é viva a sua vida. E quando eu falo viva a sua vida, além de deixar as dos outros em paz, é também viva a sua vida a ponto de não ficar jogando só 100% em casa. Não acha que porque você joga 8 horas por dia que você é um ótimo game designer. Na verdade, imagina os jogos que você jogou. God of War, ele foi pensado durante um passeio de trem durante a Grécia. Sudoku. Como é que você vai saber como uma pessoa joga Sudoku?
Tem uma frase muito boa de um escritor, que eu nunca lembro quem é esse escritor, então eu vou dar a Clarice Lispector essa frase, só porque ela é a pessoa que todo mundo dá essas frases. A pessoa diz, como é que você vai escrever um livro sobre um amor ou sobre um porre se você nunca vivenciou nenhum dos dois? E a mesma coisa para um jogo. Obviamente, você não precisa ser um senhor da guerra para fazer o God of War, mas ler sobre história, vive um pouquinho, sabe? Experiências e bagagens do mundo real, ele é muito mais valioso do que você simplesmente ter jogado outros jogos. É muito, muito mais rico. Você vai tirar ideias e podem sair coisas muito diferentes. Tem muitas empresas hoje que não contratam pessoas que só são apaixonadas por jogos e que não têm hobbies, por exemplo. Muita empresa pergunta, qual é o seu outro hobby além disso? Sim, conversar com outras pessoas também. É um ponto super importante. Vamos para o primeiro ponto, o jogador. Pietro, por que eu preciso definir meu jogador? Quando você está criando um jogo, você está construindo uma experiência. E essa experiência precisa ser para alguém, como eu já comentei. Mesmo que esse jogo seja para Pietro e os amigos dele, eu preciso entender, ou pelo menos eu já entendo, o que é que Pietro e os amigos deles gostam. Então eu consigo definir aquelas experiências. Mas existe jogo sem foco em jogador específico? Hoje a gente tem um nicho não, né? Chamar hyper casual de nicho é até um erro gravíssimo da minha fala. Existem hyper casuals, que são jogos que eles são mirados para um público muito generalista, muito em geral. Tanto que eles não fazem estudos de pesquisa de usuário. Esses jogos são feitos em 2, 3 semanas. E é realmente esse tempo de duração. Enquanto os jogos mais casuais duram pelo menos 6 meses, 9 meses para criação. Então, se fazer isso em algumas semanas, realmente você vai pular algumas etapas. E a ideia desses jogos são viralizar. Aqueles jogos que vão viralizar durante um bom tempo e depois eles vão morrer e vão ter uma vida curta. Por isso que você não investe também muito tempo nesses jogos e já parte para outra, porque o custo ficaria muito alto para isso. Essas empresas que produzem hyper casual hoje em dia, elas têm um portfólio enorme de mais de 100 jogos lançados em um ano. Enquanto empresas de casual, por exemplo, trazer até um mid-core, se você olha para a Supercell, lança um jogo a cada 2 anos. E tá tudo bem, eles estão ganhando uma puta de uma grana. Na verdade, estão ganhando muito mais grana que a empresa de hyper casual. Então, você precisa entender também o que é que você está criando e qual é a sua empresa, né? Alguém aqui já ouviu falar de Persona? O jogo? Não, o jogo também tem esse jogo que é sensacional. Mas a gente tem personas como uma metodologia de design. Persona é você definir, e o pior é que eu não consigo traduzir para outro nome, mas é trazer um personagem para o seu design. É você criar ali uma identificação de, beleza, aqui tem exemplos de perguntas que você pode fazer, né? Por exemplo, Elisa, 25 anos, profissão, hobby, estado civil, redes sociais. Mas será que eu preciso saber o estado civil para o meu jogo? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu preciso saber o gênero. Precisa ser mulher, homem, não binário, trans. Não necessariamente. Pode sim ser que algumas coisas culturalmente existem impactos, sim, de pessoas que se identificam com o sexo feminino têm uma certa cultura e pessoas que se identificam com o sexo masculino têm uma certa cultura. Sim, mas não necessariamente você precisa saber. Isso vai variar muito, tá? De produto, de jogo. Não tome isso como resposta. Tipo, Persona não precisa ter gênero. Não estou dizendo isso. Mas eu acho que está todo mundo falando bastante aqui, né? Personas são essas pessoas hipotéticas que você vai criar e você vai entender para o seu jogo. Normalmente, para jogo, a gente começa a olhar para essas bagagens culturais dessa pessoa, porque, vamos lá, se eu vou construir um jogo de vampiro, alguém me diz o que seria um jogo de vampiro, por favor? Seria um jogo onde seu personagem teria que se alimentar, sugando o sangue de outros NPCs no mapa. E o que é que acontece com o sol?
se ele aparecer no sol. Não. Ele morre, né? Não, ele brilha. Ele... Entendeu? Esse é o Meu ponto. Deus. Esse é o ponto. Você precisa entender quem é a sua persona que você está criando e, tipo, o meu vampiro, ele tá morrendo no sol, mas isso não é um problema. O meu problema é que o meu vampiro, ele brilha no sol. E, óbvio, eu posso não concordar que vampiros, culturalmente, Anne Rice, etc., mas para algumas pessoas, eles precisam você precisa entender o que é essa cultura. Como, por exemplo, Deus para a gente é uma coisa, mas Deus para os índios é outra coisa. Deus para os budistas é até outra, não é nem uma persona, sabe? Não é uma pessoa, um Deus, é uma outra entidade, é outra coisa. Então, você precisa entender essa bagagem cultural dessas pessoas para o que você está criando. Você precisa entender todo esse conceito por trás desse jogador, mas sim, você precisa entender se ele é do Brasil, se ele é da Europa. Tem algumas coisas que impactam, sim. Alguns jogos você vai ver bombar na Rússia, enquanto nos Estados Unidos ou no Brasil não faz sentido. Alguns jogos, por exemplo, jogo de futebol é muito bom no Brasil, mas agora está começando a dar alguma importância nos Estados Unidos. Não estou falando de FIFA, tá? Mas FIFA já é outro nível de particularidade, porém FIFA ainda é um exemplo bom. Guzman, você falou do Grand Chase, que é um grande exemplo. Se quiser comentar. Se também não quiser comentar, aqui todo mundo... É que eu não tenho nada a dizer, não. É só que eu percebi que eu jogo o jogo, e o que eu percebi é que justamente a única galera que... Tem um monte de servidores, né? Tem europeu, tem coisa, tem até coreano, mas no final quem realmente mantém o jogo é justamente os brasileiros. Então, só isso. E é isso, e você precisa entender as pessoas que você está criando esse jogo, porque às vezes você pode dizer, vou fazer esse jogo para funcionar. E, gente, já deixo de claro, de cara, assim, fazer jogo pro Oriente e pro Ocidente são duas experiências totalmente diferentes. Um jogo que funciona bem no Oriente, não necessariamente ele vai funcionar no Ocidente. E muitas vezes, quando você pega alguns jogos de RPG, principalmente mobile, você vê umas interfaces confusas, cheias de coisa, você faz, caramba, isso é muito ruim. Mas isso é a nossa experiência ocidental. No Oriente, eles precisam dessas informações. Quando você não faz isso, eles que acham ruim. Mas aqui tá um exemplo de uma persona. Esse é o Newzoo. Para quem não conhece, o Newzoo é uma plataforma de inteligência de mercado para jogos. E aqui está um exemplo de persona que eles trazem, que é o Popcorn Game. Que, por exemplo, é uma pessoa que não joga videogame como hobby, mas para ela gosta de tanto assistir ou jogar em festas, mas não é um hobby dela, entendeu? E você precisa entender, às vezes, que você está fazendo um jogo para essa pessoa. Por exemplo, Gartic. Gartic é um jogo que é feito para ela. Among Us, ele é um jogo que é feito para essa pessoa, que vai jogar ali naquele momento e depois acaba. Então, você precisa entender isso daí. Aqui, aí agora eu deixo a minha opinião, não estou dizendo que é certo ou errado. Aqui tem Home Situation, Alone, With My Parents, com crianças, sem crianças. Eu não sei se essa é uma informação que eu gostaria de ter do meu usuário, mas às vezes é importante sim. A minha opinião é que a situação dela de casa talvez não seja tão interessante, mas às vezes você pode estar pensando de cenário que são mães e ela só tem 30 minutos no dia para jogar e nesses 30 minutos do dia, enquanto elas não estão cuidando de crianças, elas estão fazendo isso. Eu falo mães porque existe um perfil de mulheres muito maior que é dona de casa, mais do que homens que são donos de casa, só para não virar aqui dizendo que eu estou dizendo que mulher é dona de casa. E é isso. Bom, mas tem algumas informações que você precisa ter. Para mim, aqui ainda é um pouco vago. Ele traz algumas informações, essa principal, essa descrição aqui no meio é a mais interessante, mas não é algo que eu realmente gostaria de utilizar ou que eu uso como informações no dia a dia. E aqui, mais 2 livros para vocês, que não são de games, Design de todas as de coisas do dia a dia, do Don Norman, e Change by Design, do Tim Brown. Vocês vão perceber que eu estou trazendo muito conteúdo em inglês, e aí eu já deixo aquele fatídico fato que, sim, quer trabalhar com jogos, você precisa conhecer inglês. Por quê, Pietro? 2 pontos importantes.
As leituras que você vai ter, a maioria é em inglês, tem pouquíssimo conteúdo de alta qualidade em português. A gente tem alguns livros, sim, mas acaba se restringe naqueles livros. E os seus jogadores, a maioria deles vão vir dos Estados Unidos, vão falar inglês, e quando você estiver fazendo os seus jogos, você precisa que ele esteja traduzido para o inglês. Você pode pagar? Pode, mas você vai ter um trabalho muito grande ao fazer isso. E se você quiser trabalhar em empresas de grande porte, elas vão te cobrar inglês, fato. Aqui ainda é um pouquinho mais do Newzoo, ele traz um olhar mais geral. Eu gosto mais do que aquela versão anterior. Aqui ele traz um olhar um pouco mais comparativo entre as pessoas que são de um gênero ou outro. Ele não fixa, por exemplo, que é uma mulher. Ele já deixa um desenho até a gênero aqui, mas ele mostra o gender split. Ele traz algumas informações interessantes, mas ainda não é o que eu estou buscando. Eu vou responder já já, Matheus. Ferramentas voltadas para jogos. A gente tem a taxonomia de Tarlo, que eu ia falar. A taxonomia de Bartle, que é uma taxonomia conhecidíssima por aí. Bartle, ele fez um estudo e ele começou a fazer esse estudo, utilizou as cartas, né? Eu não lembro quem é copas, quem é ouro, quem é e agora eu não lembro mais dos naipes, mas ele definiu em 4 naipes, basicamente, os seus jogadores. Socializers, que são jogadores que estão ali muito pela interação com outros jogadores, e tem as pessoas que têm interação com o mundo, que são explorers, que é aquela pessoa que está jogando o jogo, ele quer, por exemplo, o GTA, ele quer conhecer cada cantinho escondido do GTA, quer conseguir chegar naquele baú que estava lá em cima. E aí a gente já vai entrando para o Achievers, que é aquela pessoa que ela precisa platinar o jogo no PlayStation, por exemplo. Pegar um troféu que é pule 50 vezes desse penhasco e dê um mortal de costas enquanto você está caindo. E essas pessoas, para elas é importante completar o jogo nesse ponto aí. Não é tão raro assim, na verdade. Os jogadores achievers, eles são muito focados nesse ponto existem muitos nos jogos e existem jogos voltados para isso. Tanto que a maioria dos jogos hoje em dia, console no mobile, eles têm quests. E você pensa, quest é para guiar o jogador. Não. A maioria delas é para atingir os achievers, essas pessoas que estão sentindo esse sentimento. Hoje, normalmente, uma pessoa neste mundo que vivemos, normalmente temos um pouco de achievers todos. E aí a gente vai falar sobre tecnologias e tudo, etc., mais à frente. Ou killers. Killers é aquela pessoa que todo mundo odeia em MMO. Aquela pessoa que vai entrar para matar outras pessoas e para ser o maior de todos. Ele quer ser o mais forte, o matador, o pessoa incrível. Então, ele está mais relacionado a jogadores, mais relacionado ali a atacar essa parte de ter esse poder. O que é que eu vejo de problema aqui? É você caracterizar uma pessoa como socializer, explorer, achiever ou killer. Bartle fez isso há muito tempo atrás. As pessoas não são só isso, e as pessoas mudam. Em cada jogo eles têm comportamentos diferentes. E até o seu jogo, ele pode favorecer que o lado socializer de uma pessoa apareça mais que o lado killer dela. Tudo depende do que você fizer. Eu achei muito interessante que o Guilherme falou aqui. Eu sou um achiever o quê? Explorer. E é isso, né? As pessoas começam a ter uns meandrozinhos, começam a ter um pouquinho mais de localização. Então é muito difícil você dizer, não, eu tô aqui, ó. Eu sou, por exemplo, Pietro, ele estaria mais para Explorer, mas não tão lá no fundo, mais perto de Active. É muito complicado você colocar suas pessoas nessa definição. E aqui está uma ferramenta que pode dizer que gêneros específicos existem como áreas do gráfico. Eu não entendi sua pergunta. Se você puder refazer ela, eu respondo.
Desculpa, gente, uma coisa que eu aprendi como game designer é pedir para as pessoas reformularem perguntas, porque às vezes você pode responder uma coisa que não fica tão clara para as outras. Pelo que eu entendi, gêneros de jogos se relacionariam com cada quadrante daqueles, da taxonomia. Não necessariamente. Não necessariamente. Um jogo... eu vou dar um exemplo de um jogo que eu estou jogando agora. Não sei se todo mundo já jogou Dragon Quest 11. Eu estou há 90 horas jogando este maldito jogo. Eu só quero terminar e jogar Kingdom Hearts, gente. Mas o que acontece? Nesse jogo, ele tem muita coisa para achievers, ele tem uns troféus muito aleatórios, assim, que você precisa fazer um negócio... É muito específico. Ele tem pouquíssimo de socializer, pouquíssimo. É um jogo console que não focou nisso, ele é single player. Mas ele tem muito de Explorer, e ele me pega muito nessa parte de Explorer. E Killer, ele tem totalmente isso. RPG tem muito do Killer. O MOBA só exacerba isso nas pessoas. Mas não necessariamente... Então, um jogo ele não se encaixa nisso daí. Só, tipo, esse jogo é para Killers. Não necessariamente. Você consegue colocar seus personagens, seus jogadores em pedaços. E por isso é importante você entender quem é que está jogando o seu jogo. Essa é outra ferramenta que eu gosto muito, que é o Game Motivation Model do Quantic Foundry. Aqui ele já vai para... ele não define as pessoas em perfis como o Bartle faz. Ele começa a expandir. Você vê os perfis de Bartle, Achievers aqui, o Explorer está no Immersion, o Killer está aqui no Mastery. Mas ele começa a separar em camadas e você começa a dizer, olha, os jogadores do meu jogo, ele tem como pilar principal o pilar do design e da customização. Mas para eles têm algumas coisas secundárias, como deixa eu ver, outra coisa que seria interessante aqui. Como a história. E eu posso estar falando de um jogo tipo o The Sims para console, que é um jogo de design, de expressão, mas tinha história que existia ali. Nem todos os jogadores de The Sims, por exemplo, gostam dessa parte de história. Então, aqui você começa a ter mais sutileza no que você está criando para o seu jogo. Por exemplo, o jogo que eu estou hoje, o DinoQuest, ele é um jogo de museu de dinossauro. E a gente sabe que a fantasia, essa parte de ser amante de dinossauro, é algo muito importante para o jogador, de viver esse mundo do dinossauro. A gente já fez pesquisa com nossos jogadores, eles trouxeram essas pesquisas de, tipo, o que eles mais querem é ver novos dinossauros, completar dinossauros, então essa parte de fantasia é importante. Mas a gente fez o jogo de uma forma que a completude, o completion aqui, seja essa parte seja também focado. Então, esses jogadores também falam muito que eles gostam desse dinossauro, mas porque traz isso, a completion para ele. Então, você começa a desenhar o seu jogo e você começa a pensar, putz, eu vou favorecer isso daqui, acolá. Eu vou talvez responder agora a pergunta do Matheus, eu acho que mais en passant, de por que eu preciso me fazer perguntas das minhas personas e quais perguntas eu preciso fazer. Eu gosto muito de perguntar onde as minhas personas estão encaixadas aqui. Cara, quais são os pilares do meu jogo como para essa persona, sabe? É importante a fantasia, mas o que é que a fantasia significa para eles? O que é que ele entende como valor da fantasia? Por exemplo, um jogo de drift ou de corrida de carro, Need for Speed. Need for Speed é massa você ter o carro mais foda de todos, mas as pessoas também querem ter todos os carros. Então, você começa a entender essas perguntas e você faz, beleza. Então, se eles querem ter todos os carros, como é que eu posso monetizar no meu jogo em cima disso? Então, você começa das suas perguntas desses pilares, você começa a ir mais à frente para entender esses pequenos meandros das respostas. Sim, funciona como um diagrama de Venn, sim. É um bom modo de olhar para isso. E aqui é uma forma que o Game Refinery, aqui lembrando, né, é o Quantic Foundry, e aqui é o Game Refinery, que é uma plataforma de inteligência de mercado. Eles estão olhando para os jogadores. Eles pegam um pouco essa base do Quantic Foundry, eles mudaram alguns desses pilares, mudaram alguns nomes, e criam perfis.
Ah, Pedro, e por que você gosta desse perfil e não do de Barton? Porque aqui é muito mais sutil as coisas e não da forma que eles usam, não necessariamente uma pessoa só está aqui como um tinker. Deixa eu ver se eu coloco no slide da frente. Não coloco. Ele coloca no exemplo do jogo, quando ele vai mostrar os arquétipos, ele coloca, olha, os jogadores de Candy Crush, eles têm um perfil muito forte de expressionista, mas eles também têm uma coisa muito interessante ali no Skill Master. E eles mostram aquele radarzão, aquele gráfico de radar, não sei se vocês conhecem, e colocam o ponto onde cada um está naquele radarzinho. Mas, Pietro, só saber o perfil basta? Não, você precisa saber o tema que você está construindo e como é que essa pessoa se relaciona com esse tema. Como eu falei, existe jogo de vampiro para a pessoa que pensa em vampiro que vai entrar no sol, Castlevania foi citado, mas se você estiver fazendo um jogo de vampiro para a geração do jogo Crepúsculo, eles não vão querer um vampiro Castlevania, eles vão querer outra coisa. E tá tudo bem, você precisa entender o que eles estão construindo. Mas você também precisa entender as mídias que essas pessoas têm acesso. A gente pode entrar num debate muito grande sobre mídias, assim, mas é muito diferente você jogar no celular, é muito diferente de jogar no console, e é muito diferente jogar no computador. Principalmente por causa do cenário do Círculo Mágico. Não sei se vocês sabem do Círculo Mágico. Sim, a galera que joga Crepúsculo, que assistiu Crepúsculo joga games, tá, gente? Só para dizer, a maioria dos jogadores no mundo são mulheres. Então, a gente tem um viés muito claro. Por isso que é importante você pesquisar. Por isso que é importante você saber o seu usuário antes de simplesmente tomar assumptions. As pessoas que assistem Crepúsculo jogam games, sim, e são talvez a maior parte do público jogador hoje em dia, porque a maior parte do público está entre 17 a 34 anos e a maioria deles são mulheres. E porque eles são esse maior público, celular, e a maior parte do público brasileiro também são mulheres que jogam. Bem, vocês precisam entender mídias, como essas pessoas consomem essas mídias, porque é muito diferente eu também ler mídia, eu ter contato com vampiro em livro, eu ter contato com vampiro em celular, em televisão, em vídeo, em cinema, eu ter contato com vampiro em jogos, porque são experiências diferentes. Você precisa entender o que é que marcou para aquela galera, porque a experiência do cinema ela é muito diferente do livro. Mas também você precisa entender como eles vão ter acesso à sua mídia. Vai ser um console? Que console é esse? Como é que eles jogam? Como é que se pega um controle do PlayStation 5? Como é que se pega o controle do Nintendo Switch? Já é diferente. Então, você precisa entender isso também. E a simbologia, né? Tudo que faz parte desse tema e como você pode explorar ele para o jogador. Porque você está falando, por exemplo, de um jogo sobre Deus. E aí você pega esse jogo e dá para os indie. Só que você construiu com a base cristã. E a pessoa fala, eu não entendo porque você está fazendo um jogo sobre Cristo. Isso não é o meu Deus. Então você precisa entender essa simbologia para isso. Sim, a gente pode entrar em outro debate, Davi, que é sobre representatividade e cultura com games, mas se eu entrar nisso, se eu morder essa bait agora, eu não explico para vocês os pilares do jogo, porque esse é um debate importantíssimo para o mercado. Você está corretíssimo em trazer ele. Sobre personas, alguém quer trazer algum ponto? Fica à vontade para trazer. Senão eu continuo aqui. Não? Tá bom. Existe uma coisa que é importante você entender, que é o mercado. Quando a gente olha para o mercado, a gente começa a olhar para benchmarks, para referências, o que é que o mercado está fazendo. E aí muita gente pergunta, Pedro, mas eu deveria olhar para o mercado ou olhar para as minhas personas primeiro? E aí é uma pergunta muito dúbia e muito difícil de responder. Cada empresa toma a sua atitude e diz, pô, primeiro a gente vai entender o nosso público-alvo. Vamos conversar aqui com mulheres que jogam Candy Crush, o que elas jogam, o que elas sentem falta. E aí depois a gente vai ver o que é que o mercado está fazendo. Mas às vezes você pode simplesmente fazer, pô, eu queria entender quem são os jogadores de Match 3. E você está começando a olhar para o mercado, então você sabe o que é que tem de Match 3. Você pode olhar para mas Match 3 é o quê?
eu estou falando de Match 3 só Candy Crush, Match 3 com metagames de decoração, Match 3 com outros metagames, existem metagames, por exemplo, de RPG. Então, você começa a olhar um pouquinho para... Essa pergunta de quem você começa, ela é muito difícil de responder. Você começa a olhar para o mercado, para a persona, cada um escolhe o seu caminho, mas escolha alguma coisa para ser sua primeira base. Eu acho que isso é importante. E quando eu estou olhando para os meus benchmarks, eu olho só para quem está no topo. Eu vou falar de Match 3. Eu olho só para Candy Crush e Gardenscape e deixa eu pensar, Project Makeover? Não. Sim, é importante, você vai olhar para essa galera, porque eles estão ganhando dinheiro, eles fizeram alguma coisa certa. Fazer jogo não é ciência exata, você não vai ter uma resposta. Se eu fizer isso daqui, perfeito, meu jogo está pronto. Não, senão todo mundo estava ganhando muita grana. Mas eles acertaram em alguma coisa. Você precisa saber o que eles acertaram. Mas às vezes você quer construir um jogo e você precisa entender o que é que o público-alvo está fazendo, o que é que a galera está errando. Pô, a galera está jogando esse jogo daqui e ele não está trazendo essa experiência. Quando a gente compara com o que o jogador quer, olha onde esse jogo falha, onde a gente pode melhorar. Então você começa a entender outras oportunidades. E aí você começa a fazer uma análise mercadológica, e aí eu já deixo uma dica de ferramenta para vocês. Essa é o Sensor Tower, que está na tela, mas vocês poderiam utilizar o AppN, ou, eu nunca lembro se é AppN ou NApp, mas eu acho que é AppN, ou o Game Refiner. Que o que é que eles fazem? Por exemplo, você está vendo essa tela, eu não lembro de que dia é isso é do início do ano, eu acredito, em que eu estava fazendo pesquisa sobre os jogos, isso daqui é bem genérico, de jogos de board games. Então, quando eu coloquei board game, ou jogos de tabletop, no caso, né? André, depois eu trago a pesquisa que mostra que a taxa de jogadores é feminina. Mas você pode estar olhando para isso daqui e você pode ver que existem 3 olhares. Os jogos free, aqueles jogos que você não está pagando por eles, os jogos pagos e os jogos top grossing. Isso daqui é no mundo, André. No Brasil, com certeza a mulher também. Whatever. Os jogos pagos, os jogos free e os jogos top grossing. E o que é um jogo top grossing? São jogos com a maior quantidade de download e quantidade de vendas de receita maior. Quando você olha para qual é a receita, os jogos estão batendo a maior receita no mundo. Então, por exemplo, o Bingo Blitz, quando você fala de tabletop. Mas quando você fala de jogos pagos, estritamente pagos, você está falando do Monopoly. Mas quando você está olhando para aquele dia, naquele momento, qual o jogo que fez a maior receita hoje? Você está fazendo Park Jam, você está falando do Park Jam 3D, que é um hyper casual. Análise de benchmark. Então, quando você está fazendo análise de benchmark, você se pergunta qual é a principal ação daquele seu jogo, como é o seu metagame, como é que esse jogo monetiza e qual é o ponto que diferencia este jogo. Então, qual é a ação principal? Quando você olha para o... Eu gosto muito dessa tela a tela de Screen Store da Google Play ou da App Store. Você tem, normalmente, as pessoas mostrando essas respostas para você daqueles jogos. Obviamente, não tomem os jogos por isso, porque eles são imagens de marketing e a resposta não pode não ser essa. Mas, por exemplo, qual é a ação principal do meu jogo no Coin Master? É atacar a Jennifer Lopez? Não. É atacar a vila de amigos. E aí, como é o meu metagame? Eu faço isso daí para poder girar a roleta, eu giro a roleta ali, ganho mais dinheiro, vou crescendo, explorando novos mundos. Tem toda essa parte aqui. Como é que esse jogo monetiza? Às vezes você só olha para a monetização por um olhar de tipo, ele tem 5 IAPs aqui. Ele tem a IAP de comprar roupa. Não olha para a monetização como só tipo 1 para 1. A IAP do Candy Crush é você comprar vida.
Sim, é comprar vida. Mas por que ele está vendendo vida para o seu jogador? Por que motivos, raios, ou... porque era legal, porque o meu jogador quer vida. Não, não é porque o seu jogador quer vida. Faça uma pergunta mais atrás. Eu acho que vocês já ouviram falar do Five Whys, né? Sempre se pergunte, mais de uma vez, tipo, como é que esse jogo monetiza? Ele vende corações. Por que ele vende corações? Porque o jogador fica travado se ele não tiver corações. E por que o jogador vai querer comprar se ele está travado? Porque o jogador quer avançar no seu jogo. E por que o jogador quer avançar no seu jogo? Porque ele tem uma necessidade humana de continuar aquilo que ele deixou inacabado. Então eu estou vendendo para ele, na verdade, uma continuidade. Eu não estou vendendo corações. Eu estou vendendo outra coisa. SIAP não significa corações diretamente. Ela significa continuidade. Ela significa aliviar esta dor para o jogador. Eu sei que vocês estão falando da propaganda do Coinmaster e é horrível, mas deu certo, né? Um dos jogos mais jogados do mundo e eles conseguiram ganhar muito dinheiro com esse jogo. Ele está no top grossing, ele tirou o Candy Crush do topo dos top grossings. Candy Crush que está no topo há 10 anos. Coinmaster foi lá e tirou essa galera daí. Então eles têm, sim, o seu total mérito de ter feito isso. Existe a curva de valor. Eu não sei se vocês conhecem essa forma de monetização, um modelo que explora o defeito humano, no caso, impaciência. Sim, não explora um defeito humano, mas dificilmente você vai vender, tipo, deixa eu tentar estruturar melhor a resposta para você, Matheus. Por exemplo, você tem um jogo de Tamagotchi. Você vira para a pessoa e fala, eu vou colocar roupas para vender porque os meus jogadores querem comprar roupas. Você sozinho que disse isso, que os seus jogadores querem comprar roupa. Ninguém mais disse que o jogador quer comprar roupa. E eles até querem comprar roupa, mas quando eles olham assim, faz, já tem outras coisas vendendo aqui. O lance é que, normalmente, IAP, monetização, ela é feita para sanar um comichão do seu jogador. Ele está precisando de dinheiro, ele está precisando de algo. Normalmente, uma monetização bem feita, pode olhar a maioria desses jogos, o que eles vendem é uma evolução da progressão, uma forma de você voltar para o jogo mais rápido. Não é antiético dos jogos pagos de forma alguma. É outro debate que a gente pode entrar, que é muito bom também, sobre a ética e a não ética de pagamento. E aí a gente vai falar de gacha, por exemplo. Mas é exatamente o que o Matheus falou. Eu estou dando para a pessoa o que ela quer. Se não, seria antiético eu vender roupa na rua, sabe? Eu vender roupa numa loja por R$2.000. Seria antiético? Sim, seria. Mas tem pessoas que querem comprar. Então, qual é a ética da venda? Você vai entrar nesse cenário aí. Mas esse é um debate muito bom e muito rico, e eu acho importante. Mas não caia nessa falácia de que vender IAP é antiético. Curva de valor. Curva de valor. Eu não sei se vocês conhecem o que é uma curva de valor. Essa aqui é um exemplo totalmente tirado do contexto de jogos, em que você pega a Nespresso e uma Expresso comum, que são essas maquininhas de fazer café com cápsulas. E aqui a comparação, aqui não tem números, né? Mas imagina que a comparação fosse números de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 1.000. Poderia ser com pessoas, sei lá. Em que você compara que o preço da Nespresso, e você pode dizer que mais para cima é mais caro ou mais barato. Aí você decide como você está analisando isso para aqui. Mas você pode dizer que o preço da Nespresso ele é mais caro que a galera daqui. Mas olha onde a Nespresso se diferencia dos seus concorrentes. Olha a dificuldade de usar uma Expresso comum e olha a dificuldade de usar uma Nespresso. É muito maior. Então, eu estou vendendo esse comichão. O lance dessa curva de valor é você identificar exatamente onde você se diferencia dos seus concorrentes, qual é o seu ponto de valor mais importante. E aí, o que é legal de você combinar, né? Essa curva de valor com as personas. Você entender, será que esse jogo, o que é que ele tem de action? Será que é o action do Coinmaster
é tão forte quanto o do meu jogo, olha, o social é muito importante. E às vezes você pode dizer, eu preciso me igualar com o social do CoinMaster. Não é nisso que a gente vai diferenciar. Não é esse social que a gente vai bater. É outra coisa. O dele está no máximo, eu preciso que o meu esteja no máximo também. Então, o que é que eu vou fazer para diferenciar o meu jogo do outro? E você vai encontrar na sua curva de valor. Isso daqui é um exemplo que eu trouxe bem aleatório também, de uma curva de valor que eu fiz utilizando esses dados. Por exemplo, eu peguei aqui, vocês estão vendo o Action Excitement. E eu coloquei Action, o Excitement, e defini o jogo como Slow Pace ou Fast Pace. E o jogo azul, ele é muito mais Fast Pace do que o outro, que é Slow Pace. Sobre estratégia, sua decisão importa ou não, o vermelho, isso tem mais diferença. E aqui, onde é a maior diferença de um para o outro, talvez? É nessa parte da descoberta. Então, você vai nesse ponto do High Exploration do que o All Revealed. Que João Vitor, você falou, sim, a Nespresso, ela varia muito menos, mas ela entendeu que a variação dela precisava ser aqui, principalmente, sabe? Ele entendeu que é isso. Às vezes a coisa é muito mais cara, mas ele tem esse diferencial. E é assim que ele pega as pessoas para trabalhar nesses pontos. Lean Canvas. Lean Canvas é uma forma muito boa do mercado. Eu acho que todo mundo que estuda Design Thinking já viu um Lean Canvas, um Simple Canvas, o que você quiser colocar como Canvas, que você começa a definir algumas ferramentas, algumas coisas importantes para o seu jogo. Aqui em problema, você pode colocar o que é o jogo que você está querendo e qual é o ponto diferencial dele. Sabe? O que é que os jogadores hoje em dia jogam muito jogo de futebol, só que só tem jogo de futebol para console, precisa ser FIFA é caro, não tem nenhum jogo legal para mobile. E nenhum jogo que funcione bem no mobile, porque é difícil você arrastar e chutar no mobile. Qual é a nossa solução? Nossa solução é isso. Aí você começa a destrinchar, você começa a pensar na proposta de valor única, unfair advantage, quais são as métricas que esse jogo você vai olhar, quais são... Se a gente conta no mesmo jogo todo ano, vocês viram que FIFA vai parar de ser um jogo novo todo ano? Porque eles entenderam isso daí, e já faz um tempo que FIFA está trabalhando no online também. Então, eles estão começando a olhar, eles já acrescentaram o modo carreira também. Então, eles estão começando a ter essa mesma certeza que vocês. Desculpa. Não, o PES, ele vai... O PES virou o One Evolution. Exatamente, você está correto. Está correto, Guilherme. O PES virou o One Evolution. Mas é isso, o FIFA vai começar, já tem um modo carreira e tal. Eles estão começando a mudar esses olhares para os seus jogos nesse ponto. Mas o fato é, o jogo vende todo ano muito. Então, por que eu vou parar de vender? É ruim? Tipo, você que não joga FIFA se incomoda? Sim, mas... Eu acho que... Eu acho que o problema nisso, deles dependerem tão forte de um produto só, é quando não vende o necessário. Eles ficam meio que reféns desse produto fazer sucesso todo ano. Sim, você está correto, sua fala corretíssima, se a gente estivesse falando de a empresa Pietro Games. Mas quando a gente fala da EA, eles têm a EA Sports é enorme, a EA é enorme, mas, além disso, eles estão mudando isso, tanto que eles trouxeram o modo carreira, que eles estão com história agora, eles estão colocando o modo online, né, que é o grande chamariz do FIFA, é o modo online hoje em dia. Então, você está correto, eles estão mudando o jogo sim, e principalmente porque eles estavam entendendo que as pessoas... às vezes você comprava o 2019 e não queria comprar o 2020, você pulava para o 2021, então você perdia um gap ali. Como eu fazer para as pessoas voltarem para o meu jogo? Justo. Esse é um dos pontos importantes. Até no mobile, no mobile isso é o pior ponto, assim, porque como é que eu vou fazer uma pessoa ficar no meu jogo durante 2 anos e me dando dinheiro durante 2 anos? Isso é mais complicado. E não faz sentido eu lançar o Pietro Game 2, Pietro Game 3 todo ano. Até porque isso é caro para o mobile, muito mais caro do que produzir muito mais desnecessário do que produzir um FIFA. Eu acho que, inclusive, a EA está até diversificando o portfólio delas. Eles voltaram àquela ideia de fazer jogos diferentes, mas, tipo, a Activision mesmo
virou sinônimo de Call of Duty. Eles não tem mais nenhum jogo assim. Sim, você está correto na sua fala, mas você errou somente quando você disse que eles não possuem mais nenhum jogo. O que é que essas empresas, tanto EA, tanto Activision, tanto Blizzard, tanto Ubisoft estão fazendo? Eles estão comprando empresas menores. Hoje o mercado de jogos ele está trabalhando muito em ter comprar outras empresas. Então a Activision, a Windows está adquirindo pequenas empresas de hyper casual, de casual, de jogos para console mais menor, e eles começam a diversificar o portfólio em outros caminhos, e aí, tipo, EA Games, vou ser chamado por FIFA, NFL, NHL, o 2K, mas a minha outra empresa ali, ela não precisa se preocupar com isso. Eu posso botar muito mais coisa no meio do caminho. Então, eles estão mudando eles entenderam esse ponto que você trouxe e estão fazendo de outras formas para manter ainda, porque é importante você ser conhecido por Call of Duty. Você precisa... É muito fácil vender um Call of Duty, é muito fácil vender um FIFA. É muito difícil a gente se juntar agora, mesmo que bote 1 milhão Um milhão é pouco, assim, que a gente bote, sei lá, 1 bilhão, que aí é muito dinheiro, e faça um jogo, não necessariamente quer dizer que esse nosso jogo vai bombar, porque, cara, o COD ele já deu certo uma vez. O jogo da gente, ninguém nunca viu. Então, como é que eles vão confiar nisso, sabe? A marca é importante para as empresas. Algum ponto, alguma pergunta sobre o mercado? Alguma fala, alguma crítica, sugestão? Eu só queria comentar sobre a discussão do FIFA, porque eu acho que o problema para a gente que é consumidor da FIFA é a falta de um concorrente. Porque por mais que o PES esteja aí, ele não é um concorrente que apresenta perigo para a FIFA. Porque a FIFA correu atrás de uma coisa, quando o PES ainda, na época do PlayStation 2, né? Que foi licenciar os times e as ligas. Aí elas pegaram as grandes ligas e licenciou. Aí ele tem acordo com a La Liga, com Sim. a Premier League, os grandes mercados do futebol. Aí todo mundo na Europa, principalmente, compra a FIFA. Aqui no Brasil, compra mais PES, porque o PES conseguiu licenciar o Brasileirão, né? Que é os times brasileiros. Então tem gente que ainda compra um PES. Mas ainda assim, aqui no Brasil, você vê muita gente que prefere o FIFA. E o PES ainda tem o Bomba Pet aqui no Brasil. Então, 100% atualizado, né? Mas é exatamente o que você falou, assim, o FIFA ele tem um diferencial, e não só isso, ele tem um diferencial, criar um jogo de futebol com a engine que o FIFA tem hoje em dia, não é algo simples. Eles têm um conhecimento que, isso já é um diferencial da própria EA, sabe? O conhecimento técnico, ele vem de anos, é de Ronaldinho 98, né? O Heitor acabou de citar o Ronaldinho Soccer. Então, eles vêm de lá de trás, meu amigo. Eles vêm de muito tempo. Eu acho que o primeiro FIFA é 92, se eu não estou errado. Então, eles têm um conhecimento técnico e a engine vai se atualizando, vai melhorando, que é muito difícil do nada você produzir isso. Dá para produzir? Dá. Mas quanto vai ser o custo isso? Você vai ser revertido? Porque a FIFA já está vendendo ali. Então, tem algumas dinâmicas que precisam ser perguntadas quando você vai estar produzindo isso daí. E até quando você está produzindo o seu jogo. Será que eu compito com Candy Crush hoje em dia? Você quer brigar num cachorro grande ali, sabe? Sim. Vamos para a parte de Game Concept. Quais são os elementos formais de um jogo? Eu queria dar uma aspa aqui de elementos formais de um jogo. Esses são os elementos formais de um jogo que Kate Sale e Zimmerman dizem que são no livro Kate Sale e Eric Zimmerman, no livro Regras do Jogo. E eles trazem esses elementos como elementos formais de um jogo. A gente pode entrar também no debate do que é um jogo e pode dizer que várias dessas coisas aí são desnecessárias. Mas vamos assumir aqui, neste momento, que esses são os elementos formais de um jogo, tá bom? O debate do que é um jogo é um debate muito maior e que a gente pode também passar horas falando sobre. Mas eu acho que a gente não pode discordar que jogos precisam de um jogador. 2 computadores jogando um jogo, jogando FIFA, por exemplo, é um jogo? Não sei.
deixo a resposta para vocês. Mas, jogadores. Quantos, o que são, o que fazem? A gente já falou bastante sobre jogadores. Premissa. Qual é o universo e onde é que tudo se encaixa? É muito diferente você falar de vampiro no nível Castlevania e é muito diferente você falar de vampiro no nível na premissa de Crepúsculo. São duas premissas diferentes, apesar de terem algumas coisas cruciais, porque todos estes vampiros bebem ali daquele Drácula, do Nosferatu, então eles bebem dessa galera, bebem sangue também, mas você precisa entender o contexto principal onde isso está imersivo. Qual o objetivo para o jogador? E o que é que ele quer alcançar com isso? Às vezes o objetivo para o seu jogador é ver a história acontecer, que são os jogos da Telltale, por exemplo. Eu quero ver como a história acaba. Mas você, às vezes, pode ter objetivos maiores, como o objetivo do meu jogador, ele é salvar o mundo e impedir que ele seja destruído por um grande vírus. Você precisa deixar claro para o jogador o que ele está fazendo naquele seu jogo. Quando um jogo não tem um objetivo, não tem um porquê do que eu estou fazendo aquilo, o jogador normalmente se desengaja, porque ele não sabe por que ele está jogando. Tipo, por que mesmo que eu vou abrir o teu jogo hoje? Tipo, por quê? Tipo, qual é a graça? Porque é divertido? Mas por que é divertido? Assim? O que eu estou fazendo aqui que torna divertido? Então, você precisa desse objetivo, ele precisa dessa clareza. Recursos. Quais são os recursos que o jogador tem para atingir aquele objetivo? Um recurso pode ser o seu celular, pode ser dinheiro, mas recurso também significa controle, significa recursos dentro do jogo, moedas, significa personagens. Então, você precisa entender quais são os recursos que o jogador tem para atingir aquele objetivo principal. Regras. O que o jogador pode ou não pode fazer no limite de um jogo? Existem jogos sem regras? Eu diria que existem jogos sem regras, mas normalmente o jogo tem uma regra. E a regra pode ser, por exemplo, o jogador não pode dar pulo duplo. Então, essa é uma regra do seu jogo. Uma regra do seu jogo é que ele não pode voltar no tempo e evitar as coisas que aconteceram. Existem regras, existem limitações. Sempre tem limitações. Esse é um ponto que o Guilherme trouxe que eu concordo, porque até mesmo os jogos que não têm regras, ele tem ou a limitação do console ou a limitação do mundo real. Você não pode morrer e voltar à vida. Você pode brincar disso, mas eu acredito que você não vai voltar à vida. Eu não tenho certeza, porque certeza eu não tenho nem que eu vou acordar amanhã e que meu nome é Pietro. Mas você pode diminuir a quantidade de limitações. Conflito e resultado. Beleza, qual é o desafio do jogador e como é que ele traz aquele resultado para ele? O resultado é, eu venci, eu perdi, me falta muito para chegar, eu estou a 90 horas jogando, depois de 90 horas eu terminei o jogo, porque hoje é muito comum o jogo não ter um fator morte. Quando você morre, você simplesmente volta para um estado, ou você entra num momento invencível. Tem alguns jogos até que não colocam mais morrer em geral. Então, você precisa só dizer qual é o desafio do jogador e como é que ele calcula aquele resultado. E o que é que ele calcula? Às vezes o jogo é sobre... Aqui eu vou entrar num ponto polêmico, mas, por exemplo, você ir para um encontro, para mim, é um jogo. E o resultado pode ser você se deu bem ou não naquela noite. Você ficou com a pessoa que você queria ou não. Então, você precisa, de alguma forma, calcular esse resultado. Sobre elementos formais, alguém tem algum ponto, dúvida, crítica, sugestão? Não? Então, bola para frente. Calma sim, dúvida aí. Premissa, objetivo, recurso. Você quer que eu explique de novo objetivo e recurso? É isso? Tá. Bom, um objetivo, normalmente, o jogador precisa ter um objetivo do que ele está fazendo no seu jogo. Qual é a motivação dele estar fazendo aquilo? Por que eu estou fazendo isso?
Por que eu estou jogando Dragon Quest? Porque eu quero ver o fim da história. Eu preciso saber como acaba o fim da história que está acontecendo ali. E aí a gente fala sobre jogadores. Por exemplo, jogadores que são explorers, eles querem conhecer aquilo tudo. Mas você precisa entender o objetivo do seu jogador e por que ele está fazendo aquilo. Um jogo que não traz objetivo para o seu jogador, é muito fácil ele desengajar e desmotivar mais à frente. O recurso existem várias coisas que são recursos para o jogador. O recurso pode ser o seu celular, pode ser o seu controle, pode ser a internet, pode ser um fio, pode ser 2 pedrinhas, uma bola para ser uma bola de futebol, pode ser várias coisas. Pode ser uma trave, pode ser campo de grama, pode ser personagens, pode ser dinheiro. Você só precisa saber quais são os recursos que o jogador tem para chegar naquele objetivo final, para vencer aquele jogo, para chegar no final daquele conflito. Não necessariamente vencer. Hoje em dia existem jogos que você não vence, mas que você tem um resultado diferente do outro. Então, para chegar no final daquele resultado, você precisa ter algum recurso. Então, quais são esses recursos que o seu jogador tem? Estrutura básica de um jogo. Isso daqui é uma pirâmide que eu gosto muito de utilizar quando eu estou definindo um jogo novo. A ação base, ela vai de cima para baixo. Né? A ação base é qual é a principal mecânica desse jogo? Como a narrativa e a experiência estão presentes nela? Por exemplo, é um jogo em que eu sou um jogador de futebol e eu estou ali para fazer gols e ganhar a minha partida. Tá, beleza, mas você está jogando partidas de futebol por quê? Qual é o objetivo a curto prazo do jogador? Ele está jogando partidas de futebol a curto prazo para ele ganhar dinheiros. E quando ele ganhar dinheiro, ele vai poder melhorar a sua equipe, ele vai poder investir mais nela, vai poder contratar melhores jogadores, ele vai poder comprar roupas melhores. E qual é o objetivo a médio prazo? Por que ele está comprando novos jogadores? Por que ele está melhorando a equipe dele? Porque ele quer conseguir... ele quer que sua equipe suba de divisão. Cada vez mais ele vai se tornando a equipe mais fantástica. Ele quer que a equipe que ela seja sempre a campeã da Champions League. Então ele precisa estar fazendo isso. Mas ele começou lá da base. Ele vai começar na Série D do Brasileirão e, por algum motivo, ele vai ser campeão da Champions League. Não sei como ele chegou aí. Mas ele vai ter essa evolução. Então, você precisa fazer tudo isso. Mas, então, afinal, qual é a aspiração maior do jogador? Qual é a base dessa pirâmide? O que é que ele está fazendo? Qual é o motivo? Qual é o objetivo dele? Que esse jogo ele quer ter o time mais incrível do mundo e que todo mundo olhe para o time dele e faça, caramba, eu quero torcer para esse time. Esse é o meu time. E qual é a diferença de você dizer que todo mundo quer torcer para o time dele para ele dizer que eu quero ter o time mais foda que ninguém consegue vencer? São 2 jogos. Você está tendo um jogo para, de certa forma, de gerenciamento que as pessoas vão ali para fazer o time crescer e ganhar dinheiro com isso, ou a aspiração dele não, ele quer ter um time imbatível, ele quer ter um time que ele está jogando e está querendo falar sobre a partida. Vou tentar responder o André rapidamente. Sobre todos os jogos ter um modo easy para acessibilidade, o Gabriel está respondendo mais ou menos o que eu iria falar, mas não na mesma linha, que eu acho que depende muito. O modo easy pode ser para uma pessoa, por exemplo, que ele quer... Cara, tem muita gente que está jogando o jogo porque ele quer chegar ao fim do seu jogo. Ele quer somente ver a história. Essa pessoa, ela precisa ser obrigada a ter os desafios mais difíceis de todos os tempos, quando ele só quer ler uma história. Mas vai ler um livro. Não, ele quer ver essa história interativa, ele quer participar dela. Você quer parar de vender... Você pode dizer, eu quero simplesmente não ganhar dinheiro. E aí eu não vou vender para essa pessoa. Mas essas pessoas precisam. Além disso, eu trago um outro ponto que é importante, que é sobre as pessoas que têm alguma deficiência. Existem algumas pessoas que têm deficiências... A deficiência não é a palavra correta, eu não lembro a palavra correta que se fala, gente. Me desculpa, se alguém souber qual é a palavra correta, me diz. Mas tem algumas dificuldades... Obrigado.
têm algumas dificuldades cognitivas e elas têm um autismo, uma síndrome de Down. E por que elas não podem jogar o seu jogo, sabe? Por que elas não podem ter a experiência de participar do Dark Souls? Mesmo que num nível que para ela faça sentido, que para ela consiga, numa velocidade... Por exemplo, eu jogo muitos jogos com a minha namorada, mas eu claramente, eu tenho uma facilidade muito fácil de mexer no controle, porque eu jogo desde criança. Minha namorada não. Ela não tem esse controle. E a gente foi jogar Overcooked, e para ela o jogo precisava ser um pouquinho mais lento. Para ela o jogo precisava ser um pouquinho... depender menos de skills ali. Então, depende. Assim, eu acredito que os jogos deveriam atingir a todos, mas depende do jogo que você está vendendo. Às vezes você só quer vender o jogo mais difícil do mundo. E aí você vende o jogo mais difícil do mundo. Mas quando você não quer vender o jogo mais difícil do mundo, você quer vender um jogo que as pessoas querem, quer marcar as pessoas, que não importa aqui pessoas, aí você coloca as acessibilidades que você entende que faz sentido para o seu jogo. Como esses objetivos se relacionam com o Core Loop? Eu acho que o seu nome é Clayton. Se você puder destrinchar mais a sua pergunta, eu posso responder a você. Mas bem, a estrutura básica que eu estava falando para vocês, essa pirâmide, eu gosto de me perguntar porque aqui traz exatamente a evolução do jogo. Você vê o jogo crescendo, você entende por que o seu jogador estaria no objetivo a médio prazo e a aspiração, porque ele estaria jogando o seu jogo há um ano futuramente. Eu venho do mundo mobile, então isso é muito importante para mim, mas isso também funciona para o mundo de console, porque imagina que porque a pessoa vai estar jogando FIFA ali várias vezes, porque a pessoa vai estar matando monstros no Dragon Quest. Então, tem algumas coisas que são importantes ali. E aí eu dou esse desafio para vocês, tentar descrever o seu jogo em 3 linhas e não mais do que isso. Por quê? Esse grande conceito, quando você vai vender... Não precisa ser agora. Se alguém quiser fazer isso, fica à vontade. Mas você vai vender o seu jogo para outra pessoa. Imagina eu vou vender para o Matheus agora. Aí eu viro, Matheus, o meu jogo, ele é um jogo. Aí eu passo 10 minutos contando para o Matheus como é o meu jogo. Realmente o Matheus lembrou o que é que eu falei lá no início. E se eu levei 10 minutos para explicar o meu jogo, será que é fácil fazer esse jogo? Será que esse jogo é factível? Quando você consegue explicar ele em 3 minutos, significa, que você tem bastante clareza como o seu jogo funciona, bastante clareza como ele... por que o jogador vai estar ali, o que é que você quer alcançar com ele. Você ser conciso começa a mostrar que você não tem incertezas. Todo jogo vai ser construído com base em incertezas, mas você sabe quais são elas, você sabe onde você vai pesquisar. Então, quando você vai vender esse pitch para outras pessoas, você normalmente espera se você consegue vender o seu jogo em 3 linhas e não mais do que isso. E não é dizer, tipo, é um jogo mobile de futebol. Não diz isso, sabe? É um jogo de futebol que o meu jogador está indo lá para ser o maior jogador do mundo e ele vai fazer isso desafiando-se em difíceis... uma sinopse mesmo. Difíceis partidas. É um jogo de futebol, melhor jogador do mundo. Você começa a dar alguns conceitos para essa pessoa, que a pessoa começa a entender, e para você também. Sim, é uma sinopse, você fazer interessar, até pensando em marketing, funciona. Mas, Core Loop. Vocês falaram essa palavra aí algumas vezes já. O Core Loop, o que normalmente ele funciona. O Core Loop ele serve para todos os jogos, tá? Não é só para o mobile. Se fala muito dele no mobile, mas qual é o loop principal que o seu jogador vai estar fazendo dentro do seu jogo? Nós, como seres humanos, nós buscamos padrões claros na nossa cabeça. A variabilidade é importante para o ser humano, mas quando aquilo fica com a variabilidade tão grande que você não sabe o próximo outcome, você não sabe o que é que vai acontecer, isso pode dar medo e travar a pessoa. Isso é uma pesquisa de psicologia, comprovada, então tem uma base sólida por trás disso. E a gente
precisa dessa estabilidade para poder seguir em frente. Isso na vida em geral. E quando você olha para o core loop, o que é que você normalmente está mostrando? O que o jogador vai fazer? Alguma atividade. Com essa atividade, ele vai ter algum resultado dela que vai transformar em alguma outra coisa. E essa outra coisa vai se encaixar em um novo algo que vai levar ele de volta à primeira atividade. Eu gosto muito dessa tela do Gardenscape, porque é uma tela do jogo que mostra o core loop do jogo. Olha, nosso core loop é esse. E o jogador bate o olho e faz, entendi. Eu vou jogar fases para coletar estrelas, para poder decorar a minha casa. E quando minha casa esgotar de estrelas, eu vou ter que jogar mais fases para pegar estrelas e decorar a minha casa. Eu vou ficar fazendo isso eternamente e eternamente. E isso ficou claro para o jogador. Ele sabe o que é que está acontecendo ali no jogo. O que a gente tem hoje, principalmente para longas retenções, jogos mobile, é que você normalmente tem side loops. Beleza, você começa aqui a decorar, mas aí decorar vira uma quest, vira outras coisas, porque é importante para o jogador ter esse senso de novidade. Quando fica só nessa repetição, claro, uma hora fica sem graça, uma hora você começa a perder pessoas. Pietro, isso é 100% verdade? Não, isso não é 100% verdade, pois o Candy Crush está aí para provar. Mas o Candy Crush está colocando eventos, porque ele precisa do Live Ops, ele não é só passar fases, ele está colocando coisas novas, ele colocou novas features, ele colocou novas coisas para se manter no mercado, e ele lançou novos Candy Crush com novos desafios, Candy Crush Friends, Candy Crush Soda. Ele lança, principalmente dentro do jogo, ele não lança novos side loops, mas ele lança novas mecânicas. Mas ele está aí se provando há mais de 10 anos, sendo o maior jogo mobile do mundo. Excesso de imprevisibilidade se torna causa. Excesso de imprevisibilidade, exatamente. É a teoria do flow. Eu não coloquei ela aqui, mas sim, você acabou de definir a teoria do flow. Vocês sabem me dizer o que é que eu acabei de colocar na tela? O que é esta imagem? E se alguém não souber, me diz. Eu não sei o que é essa imagem. Estou respondendo Street Fighter, mas se alguém não sabia antes de ver Street Fighter. Sim, é Street Fighter. Claramente, essa imagem é Street Fighter, são os personagens de Street Fighter. Mas como é que vocês reconheceram que eram personagens de Street Fighter? Alguém sabe me dizer? O padrão das cores, certo. Mas e se eu tivesse colocado, por exemplo, só o último, que é o Dhalsim? Vocês iam reconhecer de cara que era o Dhalsim? Então, foi necessário que eles estivessem próximos um do outro, né? O contexto ajudou, exatamente. Eu vou falar como a teoria da Gestalt. Parabéns, você acabou de estragar minha palestra. Fique à vontade de continuar. Brincadeira. Sim, a teoria da Gestalt que eu vou falar, mas eu vou falar como a gente percebe coisas. O nosso primeiro olhar, o nosso primeiro contato com as coisas é a sensação. A gente olha para aquilo e a gente vê, por exemplo, aqui um céu estrelado, e a gente tem uma sensação, a gente não tem uma definição, a gente não tem uma clareza disso, mas a gente olha e tem essa sensação, o céu estrelado, ele passa alguns sentimentos para mim, passa alguns sentimentos para vocês. Depois da sensação, a gente começa a aprofundar a nossa percepção e começa a notar coisas nesses lugares. Ou seja, eu trouxe para vocês uma imagem, vocês viram imagens, depois vocês, pera, Rio, Street Fighter. A gente começa a identificar padrões, a gente começa a desenhar pequenas coisas, a gente começa a ter esse olhar da percepção. E, por fim, a gente tem o olhar da cognição, que é, beleza, esse menino aí, com um cara, com um arco, juntei essas estrelas aqui, olha a Orion. E aí você começa a criar a cognição, ela vem principalmente do seu contexto. Se tivesse alguém que nunca jogou Street Fighter, ele poderia até me dizer que são personagens, que são pessoas, que isso faz parte de um grupo, mas ele nunca ia me dizer que era Street Fighter. Ele poderia me dizer qualquer outra coisa menos Street Fighter. E a cognição, ela só acontece quando você tem relação com aquilo.
E isso é essa nossa... Isso é importante entender o contexto do seu jogador. Porque é exatamente esse ponto. Se você nunca tivesse visto o Crepúsculo e eu mostrasse um cara brilhando no meio da rua, você ia olhar e dizer, puta, vampiro, tenho que correr. Ninguém ia dizer isso. Mas hoje em dia, com esse conceito que ficou difundido, que vampiros podem brilhar na rua, quando você vê uma pessoa brilhando na rua, é até engraçado a piada que as pessoas fazem. Olha, é um vampiro, ei, tá brilhando, tá cheio de glitter, é um vampiro, é o Edward Cullen. Então, existe essa parte da cognição, ela só funciona com o conhecimento cultural, com a bagagem cultural. Você criou uma coisa, você viu esse humano, mas agora os gregos disseram que era Órion, porque faz parte da história grega, então eles colocaram o Órion aí. E quando a gente olha para cognição, percepção e sensação, eu trago um outro framework para vocês que eu queria só mudar esses nomes. Não sei se vocês já ouviram falar disso daqui, mas estética. Vamos lá, a gente está falando da sensação. Estética. Assim que você pegar alguma coisa, você vai ter uma sensação estética com aquilo. Por exemplo, aqueles personagens. Você vai olhar, sei lá, não é pixel art, mas vamos dizer pixel art. Pixel art. Você começa a ter uma sensação estética daquilo. Nossa. Que ótimo. Tá bom. Tá. É isso. Eu errei a minha própria apresentação aqui. Então, quando a gente fala de estética, a gente fala de algumas camadas. A gente pode estar falando de sensação. É porque esse termo estética, ele é muito ruim a tradução para o português. Em inglês, exatamente, Vitor, é aesthetic. E aí a gente pensa que é só visual. Mas não, estética a gente está falando de sensação, a gente está falando de fantasia, narrativa, desafio, amizade, descobertas, expressão, submissão. Esses são padrões, isso não fui eu que defini, são padrões de estética que existem. É um jogo como um prazer sensorial, jogo como faz de conta, o jogo como um drama, o jogo como desafio a ser superado, jogo como passatempo, jogo como expressão, jogo como conquista do novo território e jogo como ambiente social. É a sensação estética daquilo. E se vocês pararem para pensar, a ferramenta de Personas para Game, ela fala muito da sensação estética das coisas. Ela tem muito da estética. Ela traz o fantasy, ela traz o design, ela traz parte da estratégia. Então, essa parte estética, ela está aqui. Ela está presente. A estética do seu jogo não é só o visual, mas o visual faz parte também. E depois a gente traz a dinâmica. A dinâmica é como o seu jogador interage com aquela estética. É um jogo 8-bit, de pixel art. Mas qual é a dinâmica? É um jogo... Ele é aceleradíssimo, é aquele jogo que você não pode parar, que você não pode respirar, que você tem que jogar muito rápido. É um jogo mais relax, é uma estética muito mais tranquila. A dinâmica dele é uma dinâmica bem mais zen. Por exemplo, esses jogos de Merge, o Merge Dragons, Evermerge, são jogos muito mais zen, que você vai estar fazendo aquele caminho. Você precisa entender essa dinâmica do seu jogo. Stardew Valley também. E alguns jogos podem estar no meio do caminho, né? FIFA é um jogo para ser dinâmico, a estética dele ia ser muito zoado. Imagina você estar jogando FIFA e a estética é uma estética fofinha de personagens que são que passam essa sensação mais de carinho, meio lenta, e eles estão correndo, sabe? E você coloca até a interface, o feedback que você coloca para o jogador, tipo, sai um feedback de quando você faz um gol, vai uma pessoa e faz epa, gol. Você vai errar o que você está construindo. Assim, você vai errar se esse não fosse o seu objetivo. Se fosse o objetivo, parabéns, você chegou nisso. Mas se não era o seu objetivo, você está errando alguma coisa aí. E você precisa entender o que é essa dinâmica que o seu jogador está buscando. Né? E, por fim, a mecânica. Aqui é o famoso MDA,
que é Mechanics, Dynamics and Aesthetics, que é essa parte de como o jogador interage com o seu jogo, como ele faz essa parte mais mecânica mesmo, como é o controle, como é o pulo, como é o tiro tem recoil, não tem, como é que ele faz para recarregar é automático. Todas essas partes de mecânica, de regras, precisam ser muito bem definidas. E elas precisam conversar com tudo isso. E precisam chegar... E vale ressaltar que o seu jogador, ele vê a estética, para depois ver a dinâmica, para depois ver a mecânica. Se lembra lá do que eu falei, da cognição, como é que funciona a Gestalt. E só que você constrói o seu jogo, tipo, você entrega o jogo para ele ao contrário, você entrega uma mecânica que tem uma dinâmica que ela é permeada por uma estética. Eu estou falando na parte de código, tá? Não estou falando como você vai criar o seu jogo. Se você cria pelo meio, por cima, por baixo, aí vai de cada um. Mas você entrega para ele dessa forma. Tá bom, Matheus? Fica à vontade. Eu depois disponibilizo esse slide para alguém e alguém disponibiliza esse slide em algum lugar. Mas, bom, tem um outro olhar para o MDA, que é regras, sistema e diversão. Porque a estética, essa é a parte da diversão. A dinâmica é o sistema, é como tudo se encontra ali atrás. E a mecânica são essas regras. E, bom, aqui é como um game designer olha para o seu jogo, e aqui é como o seu jogador olha para o seu jogo. Ele não olha para as regras. O jogador ele não olha primeiro para as regras, ele não tem um contato, olha essa regra, esse pulo duplo aqui que existe. Não, ele vai primeiro ver a parte da diversão, para depois entender o sistema, para depois entender as regras. Porque é esse o contato que ele tem via a mídia celular, via via o meio de comunicação celular, via o meio de comunicação console, via o meio de comunicação computador, via o meio de comunicação livre. E aí eu pergunto para vocês, tem um triângulo nessa tela? Sim, poderia ser dois Pac-Man de rotatividade também. Sim, Luísa, eu gosto dessa sua resposta, de tem e não tem. Você resumiu o que todo mundo está falando, e tem os 3 Pac-Mans. Nós, como seres humanos, nós tendemos a completar coisas. Isso faz parte da teoria da Gestalt. Né? Nós, como seres humanos, tendemos a tentar encontrar, fazer essa parte de completar. Por isso vocês identificaram logo Street Fighter, porque vocês queriam que aqueles bonecos desenhados de forma aleatória, não tão aleatória assim, mas que aqueles bonecos de uma forma que não é o personagem, formassem alguma coisa. Você, opa, Street Fighter. Aí você está olhando isso daqui e fala, triângulo. Mas a pessoa pode olhar e querer dizer 3 Pac-Man. E aí é muito engraçado que às vezes a gente vê uma imagem e faz, olha, tem uma velhinha aqui. Aí depois você vira e faz, puta, tem um coelho e eu não vou conseguir mais ver o coelho. Sim, porque o seu cérebro é treinado para ver aquela forma. E depois que você entende aquela forma, você não consegue mais parar de ver ela. Porque o seu cérebro, ele foi lá e completou para você. E essa é a teoria da Gestalt, né? Basicamente, o que a Gestalt fala que você pega peças de uma coisa que elas se conversam e você cria o todo. As partes podem estar separadas, mas a Gestalt é a regra que define a estrutura interior do todo, a teoria da Gestalt. E Alan Cooper foi essa pessoa que, primeiramente, determinou a teoria da Gestalt. Aqui são outros exemplos de teoria da Gestalt, por exemplo, de que coisas, quando colocadas juntas, elas parecem se agrupar, mas não necessariamente elas estão em grupo. Você que agrupou elas. Similaridade, coisas colocadas que pareçam um com as outras, criam um padrão,
Tem o de closure, que quando um objeto é incompleto, a gente tende a completar. A continuidade, tipo, isso daqui não era para ser uma linha, mas foi, porque a gente tende a criar essa continuidade e aparentemente, tipo, a gente queria também que essa bolinha preta saiu daqui e veio para cá. E tem a diferença de figura e fundo. A gente tende a criar o que é uma figura e o que é um fundo. Esses pontos da teoria da Gestalt são importantes para mim. Por quê, Pietro? Porque quando você estiver criando o seu jogo, você precisa entender quais são as coisas que o seu jogador está fechando, o que ele está agrupando. Você olha 3 bonecos, 3 porings andando juntos. Você pode olhar e fazer, problema nenhum. Na primeira vez que o seu personagem vê um poring matando o outro e fazer, 3 porings juntos é um problema, um sozinho não é. Então você precisa começar a criar esses padrões na cabeça do seu jogador quando ele estiver construindo. Quando ele olha, por exemplo, para um fundo e vê que isso acontecia muito em desenho animado antigamente, que você olhava, quando a tela estava muito bem colorida, com as cores muito mais em tons pastéis e com muitas sombras, e tinha um detalhe que ele era chapado, você dizia, aquela pedra, ela faz parte do desenho. O resto não vai ter interação com o personagem. E é importante para o seu jogador ver isso. Às vezes ele vai ver uma coisa azul, vai dizer, isso daqui é uma interação, eu preciso interagir com isso. Quando você estiver desenhando, Pedro, eu como game designer preciso saber disso, não é o meu artista que vai fazer isso? E ele vai tirar essa informação da onde? Quem é que vai dizer para ele como isso funciona? Tipo, artista, esse baú aí, bota um baú e o jogador vai saber como ele acha. Não, você precisa conversar com o artista, conversar com todo mundo. Outra dica que eu dou como game designer, não sejam bossados, gente. Sejam pessoas educadas, sejam pessoas que conversam com os outros, sejam pessoas que sejam colaborativas. Game designer que não é colaborativo, que é uma pessoa dona da ideia, dona da bola, normalmente as pessoas não gostam dele, normalmente não está no mercado até, tá bom? E eu digo isso, por exemplo, porque eu estava numa entrevista antes da empresa, de vir para cá, e normalmente quando eu faço entrevista com pessoas, se a pessoa for babaca, a gente já diz, olha, é babaca, não vamos trazer a pessoa para cá. Não dizemos isso para ela, mas cortamos algumas pessoas por esses motivos. Bom, e é que a gente volta para o loop, né? Quando eu falo que a gente tende a criar padrões, que a gente tende a criar grupos, proximidade, continuidade, principalmente, então pensa aqui no loop. O loop é um ser humano criando essa continuidade na cabeça dele. E a gente tem essa necessidade da teoria da Gestalt, de completar coisas, tipo, eu estou fazendo isso, para isso, para isso. Quando você entra e faz, tá, mas eu estou jogando esse match tree, aí eu vou ganhar estrela e eu faço o que com essas estrelas? O jogador começa a perder a motivação. Ele começa a não entender, ele começa a ficar, eu não sei porque eu estou fazendo isso, não sei o que está acontecendo aqui, eu simplesmente vou deixar isso acontecer, seguir a vida, e vida que segue, jogador que se vire, e é isso. Então, tentem criar jogos que seja claro para o jogador. E, normalmente, todo jogo tem um core loop, seja jogo mobile, seja jogo de computador, normalmente tem um core loop. Aqui é um exemplo de um core loop de outro jogo, que é o Golf Clash. O jogador joga uma partida de golfe, ele espera para abrir um baú, ele abre o baú, pega os recursos, dá upgrade nos seus tacos, nas suas bolas, e joga novas partidas cada vez mais desafiadoras, e isso vai acontecendo mesmo que ele esteja só evoluindo o personagem em partidas mais desafiadoras. Aqui é outro exemplo de core loop, e aqui a gente começa a trazer também um loop extra, que, por exemplo, podia ser até o loop do Scooby-Doo isso daqui, né? Mas você escolhe uma fase, acha a fase para o próximo nível, desmascara o vilão, e aí volta para o nível. Só que, às vezes, que é isso que a maioria dos jogos fazem, beleza, desmascarou o vilão, olha o que você ganha. Você ganha tesouro extra, abrir um novo tesouro, você pode descobrir novas áreas, com novas áreas você completa novos tesouros, e isso desbloqueia novos níveis também. Então, você começa a criar outros loops que alimentam o seu core loop, e com isso faz o jogador desviar um pouco do core loop, mas também completar e buscar coisas novas, está sempre querendo completar o seu jogo. Que são esses side loops que eu estava falando, né? Aqui está o core loop principal, então está um loopzinho, esse é do Farmville, aqui está a parte do side loop do Puzzle Pass,
aqui está a parte de expandir a Terra. Então, normalmente os jogos mobile se alimentam muito de side loops para poder fazer o jogador, reter o jogador a longo prazo, também monetizar. Então, é importante você definir isso para os seus jogos. E aí a gente pode falar do Game Loop. Esse é o Game Loop do Clash Royale, Clash of Clans. Aqui está tudo do jogo, de forma alguma. O Game Loop do Clash of Clans é muito maior do que isso, mas vocês conseguem ver alguns loops muito claros aqui, tipo, putz, ó, vai para cá, olha esse loop aqui, claro, ou esse loop depois daqui, que fica se mexendo, olha esse loop daqui. Então, tem vários loops acontecendo dentro desse jogo, loops que alimentam loops, e, cara, é importante para o jogador, até para ele sentir um senso de progressão. Quando ele está só num loop, sempre batendo ali, ele não sente que está evoluindo o seu jogo. Então, é interessante você dar a oportunidade de fazer outras coisas. Eu tenho 20 minutos, eu tenho que falar de documento, vou tentar ser rápido, mas eu queria saber, alguém tem quer comentar alguma coisa do Game Concept? Algum ponto que você quer debater, falar, criticar, xingar? Recomendo não chamar palavrões nessa live que vai ficar online. Sem palavrões, galera. Bom, então eu vou seguir aqui. Vou falar um pouquinho do documento, do GDD, o famoso GDD. Mas, primeiro, vamos falar de um Concept Document. A primeira coisa de um Concept Document é o catch a phrase. Sabe aquelas frasezinhas, aquele negócio que diz, defina o seu jogo em 3 linhas? Então, imagina uma frase que define o seu jogo. Se você fosse vender o seu jogo, o que é esse jogo? É um jogo de futebol realista. Imagina que essa é a frase, o Concept Document, ele é normalmente um documento para você vender o seu jogo. Seja para os seus amigos, seja para o dono da sua empresa, seja para um investidor. Ele precisa olhar e bater claro, ok, esse jogo me traz... Você tem minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Um Small Concept, então você tem a definição ali do jogo em 3 linhas, né? Você, é um jogo de futebol realista, mas o que mais? Aí você começa a destrinchar isso, explica quem é o jogador nesse mundo, como ele pertence a esse mundo, o que é que ele faz aí, como é que controla, como é que o jogador joga esse mundo, o core loop, qual é o principal core loop do seu jogo, qual é o principal core loop, qual é o core loop do seu jogo, e como é que ele monetiza. E não fala como ele monetiza, a gente vai vender roupa. Não, de novo, não responde dessa forma. Por que o seu jogador compra roupa? Porque é um jogador que tem um foco muito grande estético, o jogador quer se diferenciar de outros personagens, por isso ele quer comprar roupa, por isso que a gente só vende roupa. Ou não, a gente vende coração, porque a gente sabe, a gente está vendendo, na verdade, o jogador não é que o jogo é pay to win. Então, a gente está permitindo ele acelerar a sua progressão, enquanto quem não compra, não faz esse IAP, essa pessoa tem uma progressão contínua, mas não foi acelerada como a da outra pessoa. E isso é uma frase que eu gosto muito do Scott Rogers, que ele é o criador do livro Level Up, que os jogadores conseguem perceber quando um desenvolvedor é apaixonado pelo seu jogo. Da mesma forma que um cachorro pode sentir o medo, assim. Então, não tenha medo tipo, a minha visão é que o meu jogo é isso. E não tenha medo de defender essa sua visão. Mas, de novo, você querer vender a sua visão e, tipo, os jogadores têm que engolir. Ninguém é obrigado a engolir a sua visão. Ninguém. Mas, se você tem consciência, eu sei que meu jogador gosta de... Você está super informado, você tem certeza da sua visão, você tem dados, tem informação do jogador. E, cara, mas você sabe... Em algum momento você vai ter aquele gut feeling. Game design tem um pouco do gut feeling de, cara, eu quero botar isso daqui que vai ser o nosso grande diferencial. Então bota, sabe? Então coloca isso dentro do jogo. Eu falei bota, lembrei daquele meme dos anos, sei lá. Mas bem, 2019, 2018. Então
tenha certeza da sua visão e mantenha ela, mantenha os pilares do seu jogo acontecendo, não deixe os pilares do seu jogo ir morrendo no meio do caminho, a ponto de que o que estava lá no começo virou outro jogo totalmente diferente no fim. É isso, gente. Muito obrigado. E a gente tem 15 minutos, se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas, coisas que não estavam aí, qualquer coisa aleatória, perguntar sobre o mercado, fiquem à vontade. Opa, eu tenho uma pergunta Pergunte. para fazer. Tu já fez o jogo já completo, né? Tu tem a tua própria empresa, né? Se não me engano, que faz jogo. Não tenho a minha própria empresa. Eu trabalho na Teps Games. Ela é uma empresa beleza. de jogos mobile brasileira, com sede em São Paulo, mas não todo mundo está trabalhando em São Paulo. Entendi. É porque eu tenho a iniciativa de um estúdio de game indie com alguns amigos, né? E a gente gosta de jogo, né? E pensou em se juntar para fazer um, e a gente conseguiu até colocar como projeto do César agora. Eu queria saber se tu teria alguma dica para tu dizer assim, para quem realmente está começando, se tem tipo alguma dica de ouro, que seria desde estudar algum assunto ou procurar ver alguma coisa. Qual seria a tua dica para quem está... Aí é bom que já é a minha dúvida de Davi junto. Olha, é porque você perguntou a minha dica de ouro. Para quem está começando, eu acho que a minha dica de ouro não funciona para você, porque você está querendo saber uma dica para quem está querendo construir um jogo. Mas a minha dica de ouro para quem está começando é: faça os seus primeiros 10 jogos. Essa é uma regra que eu não sei quem falou pela primeira vez. Alguém falou. É totalmente conhecida no mundo dos jogos. E o que se fala? Os seus primeiros 10 jogos vão ser uma porcaria. Foi Britney Spears. Britney Spears falou isso. A regra é que seus primeiros 10 jogos vão ser uma porcaria. Então, tire esses 10 primeiros jogos da sua frente. Porque fazer jogo, por mais que você leia todo esse conteúdo, tem uma bagagem enorme, leia 500 livros, você só vai saber fazer depois que você faz. Ele realmente é um aprendizado repetitivo. E quando você vai pegando aqueles mínimos detalhes, você vai pegando a manha do mercado, vai conhecendo outras pessoas que têm conhecimento. Mas eu acho que a principal dica que eu daria para você a gente está querendo fazer um jogo novo, é uma coisa que eu já falei aqui, que é: conheça o seu usuário. Entendo você querer com seus amigos fazer um jogo para vocês, mas pelo menos definam, tipo, quem é que vai jogar esse jogo, sabe? Se for só vocês, show, mas se vocês querem que esse jogo alcance outras pessoas, quais são os benchmarks que essas pessoas jogam, sabe? Olha, é para ser um jogo tipo Super Meat Boy, que é um jogo indie que deu certo. Beleza. O que é que Super Meat Boy tem? Ele tem um jogo difícil, então eu quero construir um jogo que ele é difícil dessa forma, ele tem isso daqui, ele tem aquilo lá. Então, defina os seus pilares, sabe? Defina os pilares do seu jogo, seja fiel. Essa dica do Scott Rogers, assim, é muito importante. Beleza. Obrigado. Nada. E aí, assim, qualquer dúvida que você quiser ter, depois pode me perguntar no LinkedIn também, que eu respondo. Eu não recomendo no meu Instagram, porque é um Instagram de foto, então não parece que eu sou uma pessoa de jogos. Ok. Davi, sobre aquelas paradas de investimento em projeto, como que isso funciona? Qual é o meu jogo favorito da TEPS? Meu jogo favorito da TEPS se chama Xenoquest 2, pois é o jogo que eu estou fazendo agora neste momento. Não, ninguém me pagou para isso. Não, eu acho que tem um jogo muito legal que está saindo na TEPS. Já está disponível soft game, então se vocês quiserem baixar, que se chama Card Guardians. Não fui eu que fiz, foi feito por um amigo meu, e tenho muito orgulho de estar na empresa que produziu esse jogo e das pessoas que fizeram esse jogo, toda a equipe, e muito feliz de ter sido esse meu amigo o game designer desse projeto. Sobre aquelas paradas de investimento em projeto, como que isso funciona? Define um pouquinho mais sobre investimento, o que é que tu quer saber, porque tem tanta coisa que a gente pode falar. Enquanto isso, alguém tem alguma outra pergunta? Eu tenho. Pergunte. Já que ele perguntou se a aula é gravada para pegar na secretaria.
Genecepar, mas aparentemente vai estar no YouTube do César School. Foi isso que eu li em algum momento, alguém escreveu aí. Exato. A previsão é que vai ser publicado no Census School, mas qualquer coisa a gente avisa. Certo. A pergunta é a seguinte. Principalmente para o público universitário que está assistindo agora, né? Como são os caminhos para conseguir um estágio na área? Porque a minha dica de ouro é faça os seus primeiros 10 jogos. Porque, além de você aprender a fazer jogo, normalmente, quando você está contratando uma pessoa nova, estágio, vou ser bem sincero, estágio no mundo dos jogos é um negócio complicado de achar. Mas, hoje, tem aberto estágios, o programa, não sei se vocês conhecem aquele aplicativo chamado iFood e aquele banco chamado Nubank. Eles fazem parte de uma empresa de um grande grupo chamado Móvel. Isso. E a Móvel, ela tem uma empresa chamada Afterverse, abriu recentemente, e a Móvel, eles estão com um programa de estágios e de jovens de início de carreira. Então, recomendo talvez ir para esse estágio. Mas, normalmente, vagas em estágio em game é muito difícil. Então, minha recomendação é faça jogos, porque quando as pessoas forem entrevistar vocês já vão ter um portfólio de jogos. Poxa, sei lá, vou falar Patrícia, porque eu estou lendo o nome dela aqui na visão aqui. Então, Patrícia fez 10 jogos, nunca trabalhou com jogo, mas ela tem experiência, ela já colocou isso no mercado, ela já fez, sabe? É muito melhor do que o fulaninho que é formado e nunca fez nada. Tá, e daí? Tem doutorado, mas nunca fez um jogo. Ele pode ter conhecimento? Pode, mas nunca fez nada. Então, como é que ele pode me provar? Assim, ele vai fazer testes e tal? Pode ser que sim, mas normalmente a galera olha para o portfólio que essa pessoa já fez. E tem outra dica que eu dou para estágio. Participe de game jams. Participe de eventos. Converse com pessoas. Seja amigo. Seja boa pessoa. De verdade, ser uma boa pessoa não é só importante para o mundo. Se você estiver nesse ponto, por que eu preciso ser uma boa pessoa? Eu não posso ser uma pessoa chata. Eu não posso ser um game designer dono da bola. Porque eu prefiro ser melhor do que os outros e continuar com minha razão. Tudo bem, você pode fazer isso, mas dificilmente você vai ser empregado. Você quer ter um trabalho? Se você não olha pelo lado correto da coisa, então você quer ganhar dinheiro com isso, ou você tem muita grana para fazer o seu jogo. Com isso, tipo o criador de Fez. Ele fez isso, ganhou muita grana? Ganhou. Mas ele recebeu muito hate, ele até parou de fazer o jogo por causa disso. Então, ser uma boa pessoa, se conversar com os outros, ser uma pessoa de conversar, de quebrar, leva teus preconceitos para bem longe, sabe? E é muito importante, principalmente isso no mercado. No mercado de jogos hoje, as pessoas não só requerem, como eles cobram respeito. A Blizzard sofreu recentemente um riot, uma greve muito grande por causa disso. Então, é ser uma boa pessoa, conversar com outros e aparecer. Esteja em eventos, esteja fazendo coisas, porque isso é muito importante. Davi perguntou se manter um jogo precisa de investimento. Depende, Davi. Você pretende ganhar dinheiro com esse jogo, viver desse jogo? Então, sim, você precisa de investimento. Porque você vai demorar um tempo produzindo ele. Pietro, mas você na TEPS, por exemplo, você vai criar um jogo novo? Você não precisa que alguém coloque dinheiro dentro da TEPS. Tipo, a Blizzard vai lá e dê R$1 milhão para a TEPS. A TEPS está gastando dinheiro, está pagando salário, ele está pagando, sei lá, o computador, ele está pagando uma grana para as pessoas. Isso é um investimento. E isso leva em conta no custo da criação de um jogo. Então, pensa para você, por exemplo, Gabriel, você vai construir um jogo, você precisa ter os custos que isso significa para você. Pedro, mas eu vou fazer isso no meu tempo livre, sei que está gastando minha energia, sei que está gastando o meu tempo livre, que poderia estar ganhando dinheiro de outra forma, mas é o meu investimento. Eu preciso de dinheiro para isso? Não, você está ganhando dinheiro de outra forma e pagando as contas de alguma forma. De certa forma, você está fazendo um investimento, sim. Mas não precisa que alguém vá lá e dê um aporte de milhões de reais. Mas fazer um jogo não é barato, tá, gente? Deixa eu bem claro. Gabriel, manda aí, você está com a mãozinha levantada aqui. Não sei se você quer falar ou não. Sim, eu queria. Eu queria fazer uma pergunta bem tranquila mesmo, bem de boa. Quer saber qual é o teu jogo favorito mesmo de todos, assim? Essa pergunta é muito fácil. Chrono Trigger. Talvez eu tenha jogado...
Não, talvez eu tenha jogado jogos que me emocionaram mais do que ele, mas Chrono Trigger foi meu primeiro JRPG da vida. Foi a experiência de poder jogar um jogo pela primeira vez quando eu sabia inglês. É um jogo com estética do Akira Toriyama. É um jogo com uma narrativa fantástica. Eu sou uma pessoa de narrativa. É um jogo que eu acho o gameplay muito legal. Então, por isso, ele é meu jogo favorito. Essa resposta ela é muito mais pessoal do que tecnicamente. Tipo, eu estou dizendo que, tecnicamente, esse é um dos melhores jogos já feitos do mundo. De forma alguma, até porque aí eu ia entrar numa cilada enorme, dizer que o jogo melhor tecnicamente feito do mundo é tal. Porque senão, alguém pode discordar de mim, alguém pode estar muito mais certo do que eu, ou cada um tem os seus pontos porque aquele jogo é melhor tecnicamente do que o outro. Então, para mim, o jogo favorito é o jogo que eu mais me diverti com ele, que tem uma relação uma relação não palpável aí, sabe? Uma relação realmente minha com ele, por isso que eu sou apaixonado por esse jogo. Mas, recentemente, o jogo que eu joguei e fiquei... Eu sou muito fã da saga The Witcher, e o jogo que eu joguei mais recentemente, que eu gosto muito, foi o Homem-Aranha, do PlayStation 4. Do PlayStation 4? Esse jogo ele é muito bom. Ele é muito bom. Respondendo a Davi aí, que ele ficou querendo saber qual é o jogo favorito de todo mundo. O meu favorito é o The Legend of Zelda Ocarina of Time, que é um jogo que eu jogo todo ano. Eu zero ele pelo menos uma vez. É muito bom. O Chrono Trigger eu parei depois da 13ª vez, porque são 13 finais. Só explorou todos os finais, né? Ó, e Vitor, tô achando que o Vitor vai falar o jogo dele também, ó. Meu jogo favorito é Bayonetta 2. Oi, Vitor, tudo bom? Você pode sair daqui, brincadeira. Ei, pô, Bayonetta é muito bom. E Bayonetta 2 é melhor ainda. Mas bem, gente, estamos chegando às 9 horas, não é isso? Isso. Talvez dê tempo de mais uma pergunta, se alguém tiver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém tiver... Se alguém tiver no chat, faz assim, eu tenho uma pergunta, ou bota só um i, e aí a gente faz. Jaqueline. Ok, Jaqueline vai ser a outra pergunta. Manda, escreve ou fala, tu que já entende de uma construção de jogos, pode usar músicas já conhecidas, mais instrumental ou MIDI no jogo, que envolve direitos autorais, tipo, que for na mesma parte do set. Quem é Menelau? Menelau. Você sabe? Não sei. Isso aí é um memezinho que tem aqui. Ele é um streamer. Ele é um streamer aqui do César. Jaqueline, desculpa. Você está falando errado. Direito autoral, normalmente, não quebra direito autoral. Não coloca música que tem direitos autorais, a não ser que sejam músicas que já caíram naquela regra dos 50 anos, e por causa disso você pode utilizar e tal. Mas normalmente não faz isso, porque você vai receber processinhos. Que é um exemplo muito bom disso, e que nem foi tão... o que a galera fez não foi tão sério, assim, não foi tão cara de pau. Chroma Squad é um jogo brasileiro do Behold Studios. Eles foram lá e fizeram um Tactic RPG com uma temática de Power Rangers, de Super Sentai, no caso, né? E aí a Bandai virou e fez, muito bom, mas Super Sentai é meu. Quem manda no Super Sentai sou eu. Sabe quem é o dono do jogo hoje? A Bandai. Eles perderam o jogo. Caramba, eles pagaram um jogo? Meu Deus. Caramba, bicho. E assim, o jogo saiu até recentemente pro Switch, né? Então... Ganharam um jogo de graça a Bandai, né? Por causa desse vacilo deles. Não foi de graça, né? Não foi um vacilo. Mas é aquilo. Você tem que tomar muito cuidado com direitos autorais. Então, não quebra direito autoral de japonês, de verdade. Não quebra direito autoral de música. Da Disney. Se for... Nintendo. Perigosíssimo. Disney e Nintendo nem brinca com isso, de verdade. Nem brinca. Não... você quer perder dinheiro? É fazer isso. Teve recentemente um caso de um cara que ele tinha um site com ROMs da Nintendo. Esse cara tem que pagar $2 milhões e ele está pagando de $50 por mês. Quando é que ele vai terminar de pagar isso?
É isso aí. Pô. Então, e era um site que não tinha lucrativo. Imagina você colocar dentro do seu jogo que tem lucros. Vai dar ruim. Então é isso, não quebra direitos autorais. É melhor fazer músicas novas ou pega um documento que ateste que você tem direitos autorais daquela música. Tipo, olha, hoje vou trazer uma pessoa aleatória. Zé Cabaleiro, ele me deu direito autoral, direito de usar as músicas dele no meu jogo, seja versão MIDI, e pegue algo que seja correto. Se ele te deu o direito de pegar a versão completa, use a versão completa, não transforme em MIDI. Ele pode chiar com ser MIDI. Então, tenta pegar a regra direitinho quando você for usar direitos autorais. É muito cuidado. Direito autoral é um negócio que não se brinca de verdade. Sim. A não ser que essa música já... A não ser que a música tenha já caído naquele ponto de 50 anos e tal, conta como direito autoral sim, e pode dar processinho, sim. Domínio público e música sem royalty. Procura isso. Tem alguns sites, visto que alguns acervos com Isso. músicas sem direito autorais, que tem muito produtor de conteúdo para o YouTube, que usa para fazer vinheta e essas coisas de vídeo aí. É só procurar que tem aí. Vamos lá. Você vai fazer um jogo que vai jogar você, sua família, ou seus amigos, ou você não pretende ganhar muito dinheiro com esse jogo? Cara, bota coisa da Disney lá. Agora, se a Disney descobrir, eles vão atrás. Então, eu evitaria a qualquer custo os direitos autorais. O que muita gente faz é, tipo, vou colocar o Neymar no meu jogo. Aí, em vez de colocar Neymar, coloca Ney Si e bota um cara que ele é chinês, mas tem um topete, sabe? Aí começa a fazer algumas coisas para isso, mas... E aí você entra no ponto jurídico, né? O que é uma mudança e o que é uma cópia. Tem alguns que dizem que se 3 itens forem mudados de uma coisa, tipo, pega o Mickey, muda de ser preto para azul, muda de ter um calção para uma camisa, muda de ter 2 orelhas para 3, já não é mais o mesmo personagem. Mas isso é muito sensível e a pessoa ainda pode argumentar que é o Mickey. E já vi casos de pessoas perderem coisas desse nível aí. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tinha gravado um gameplay meu e eu botei uma música da Disney no fundo, de trilha sonora, de uma animação que eu gosto. E eu coloquei privado no YouTube, que é aquele negócio que você manda só para quem tem o e-mail, né? Que você controla para quem é. E, mesmo assim, a Disney derrubou por direitos autorais. Um vídeo que nem estava público e tinha 5 visualizações, que foram dos 5 amigos que eu enviei. Então, tem cuidado aí, que essa galera tem uns advogados aí bem atentos. Mas no caso de música, se for no YouTube, o YouTube já tem uma inteligência artificial para isso. Exatamente. Então. Gente, já são 9h02, então eu quero agradecer demais Pietro por disponibilizar o tempo dele, por dar esse papo tão legal pra gente, falar tanto sobre jogos, que é uma coisa que todo mundo aqui curte, né? Olha a galera falando no chat também, aparentemente todo mundo curtiu. Valeu todo mundo que permaneceu aqui até agora também, todo mundo que participou dessa oficina, das mesas redondas, das palestras. Sigam o Instagram da CESA School, lá a gente postou todas as informações sobre o evento, toda a programação, inscrições. A gente agora está no finalizando o 4º dia de atividades, né? A gente já teve a oficina de programação, teve a oficina de engine, a oficina de pixel art, teve mesa redonda sobre o mercado, gamificação, educação, oficina de game design, palestra de game design. E amanhã a gente vai ter a Game Jam de 1PS, que vai ser a combinação de todo esse evento. Inclusive, o Pietro vai ser um dos mentores durante a Game Jam. Olha aí. E vai ser em homenagem ao professor Anderson, que era de CESA School, infelizmente faleceu pelo Covid, mas essa é uma forma de a gente homenagear ele, manter a memória dele viva. Ele era apaixonado por jogos, apaixonado por ensinar pessoas a fazer jogos, e essa é a forma que a gente homenageia ele. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, Pietro, a galera que está assistindo, Gabriel que estava ajudando a moderar aqui o papo, e deixar uma boa noite para vocês. Se liguem que amanhã, no início da Game Jam, vai ter uma palestra sobre produção de jogos, que vai ser transmitida ao vivo no YouTube, da CESA School. E é isso, galera. Galera, eu queria só agradecer. Muito obrigado. Quem quiser conversar comigo, qualquer coisa, me procura no LinkedIn. Pode ser que eu demore para responder, mas eu normalmente respondo dentro do mesmo dia. E fiquem à vontade para mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu sou uma pessoa super acessível.
E a TEPS está contratando gente, a gente não está com vaga de estágio, mas se você tiver algum conhecimento e queira mandar seu currículo também, manda currículo para a TEPS. Massa. Valeuzão, Pedro. Valeuzão mesmo. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Falou.